Boa tarde, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje nossa convidada está imperdível. A primeira vez que ela esteve aqui foi incrível, tivemos muitos comentários onde a gente pôde levar um nível de consciência maior para as pessoas que acompanharam aqui e colocar em prática tudo que essa pessoa incrível compartilhou aqui com a gente. E antes de eu revelar para você quem que é a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente e que acredita que a gente pode transformar, sim, o potencial das pessoas em potência. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre transformar o seu potencial, seus sonhos, seus dons, seus talentos em resultados práticos. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo novamente, Elaine Orives. Uau! Muito obrigada. Foi realmente incrível o retorno daquele podcast e hoje vai ser melhor ainda. E eu estava ansiosíssimo para a sua volta, porque da primeira vez que a gente conversou, a gente acumulou, eu principalmente acumulei muitos conteúdos ali, e conforme os dias foram passando, que aquilo foi entrando em prática, vai surgindo naturalmente outras dúvidas, né? E eu queria esperar justamente o dia de hoje para sanar essas dúvidas. Uau! Então, mas eu queria começar te perguntando o seguinte: fazem mais ou menos um ano que você esteve aqui. O que mudou da Elaine de um ano atrás até agora? Nossa, mudou muito. Emocionalmente, financeiramente, porque eu estive aqui em novembro, né? Então, ou seja, a passagem de um novo ano, a troca de um ano, existem as trocas de metas, de sonhos, de objetivos. Então, mudou muito. Mudou os negócios, mudou os sonhos, né? Ou seja, um verdadeiro salto quântico. Imagina para as pessoas o que foi de um ano para cá, realmente as mudanças, né? E o que continua igual, que você não abre mão independente do tempo que passe? Eu acredito que seja o nosso projeto de desenvolver conteúdo para transformar as pessoas. Uma coisa que, por exemplo, que hoje eu não abro mão é estar em cima do palco, né? Estar em cima do palco é palestrar, por mais que isso eu precise viajar, ficar fora de casa, mas eu vejo o quanto é importante essa conexão com as pessoas, né? Porque as pessoas estão me vendo pela internet, gerando esse conteúdo lá na live também, é uma coisa que eu não abro mão de fazer. Mas o palco, acho que em primeiro lugar, estar em cima do palco, me conectando com as pessoas, sentir a energia delas, estar realmente em contato com essas pessoas, que hoje eu não precisaria mais. Eu faço por prazer e por compreender o quanto é importante essa conexão com o público que me ama, que me segue, é transformado. Mas é por isso que é o que eu não abro mão, porque eu não precisaria mais fazer isso hoje. Eu faço por prazer. Que é o grande lance da vida, eu acho, né? Quando você começa a fazer alguma coisa que não é por uma necessidade, né? Isso. E aqui a gente fala muito das ferramentas e a gente fala, uma das coisas que a gente mais acredita e mais toca a gente é que quando uma ferramenta está na função certa, quando, por exemplo, o machado está cortando madeira, é onde ele tem a maior chance de ter um resultado expressivo. Nunca, por exemplo, uma marreta vai ser mais eficiente que um machado quando a função for cortar madeira. E quando a gente para pensar na função, e eu imagino tudo que você faça de entregar conteúdo, de estar em cima do palco, qual é a função da Elaine? O que você acha que a Elaine nasceu para fazer? Para levar conteúdo, para ensinar sobre alguma coisa? Como que você define isso? Eu vou usar um termo para não ser redundante com a transformação, alterar a realidade das pessoas. Adoro essa frase. Essa frase era impactante para mim, porque eu falava o seguinte: eu preciso alterar a minha realidade. Ela era muito mais impactante do que eu preciso mudar a minha vida. Parece que é um ditado popular. Sim. E aí, quando você encontra a frase certa, eu preciso alterar a minha realidade. Ela sempre foi muito forte para mim. E eu entendo que é isso que eu faço com a vida das pessoas. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou expandir a consciência dela, né? Ela tem uma explosão de consciência, uma alteração de consciência através desse nível de conteúdo que a gente entra. E aí, ela consegue, com um download, um bingo, né? Ou seja, uma informação que entrou, ela alterou o futuro dela. Alterar, como que eu altero o meu futuro? Como que eu mudo o meu futuro? Eu acredito que hoje, né, poderia usar um termo mais simples, transformar a vida das pessoas.
É isso. Mas é alterar a realidade, é criar um novo futuro, mostrar realmente para as pessoas que não importa onde ela está, não importa quem ela é, por pior que seja a situação, você pode mudar a tua vida agora. Você pode alterar o teu destino, alterar o teu futuro e ponto final. Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente entende que o futuro, o destino não é pré-estabelecido. Ninguém nasce já com um roteiro. Não existe essa possibilidade. Não é assim que funciona. Nunca. Nunca, não existe isso. Porque existe, as pessoas confundem isso, as pessoas confundem o futuro. Meu futuro está escrito aonde? Onde está escrito? Olha só, eu vou fazer as pessoas pensarem. Se o futuro está escrito, eu preciso ter um manual que, ao sair daqui, esse manual me diga: vá reto, vira à direita, vira à esquerda. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Só que eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero ir ou ficar. Eu tenho o livre-arbítrio de entender se eu vou voltar para o compromisso que eu tenho agora, eu saindo daqui, ou se eu vou ficar aqui e vou remarcar. Ou se eu não quero mais ir para lá. Então, como é que o futuro está escrito? Se o futuro está escrito, eu não posso ter livre-arbítrio. Bingo. Sim. Se o futuro está escrito, eu não tenho poder de escolha. E nós recebemos ferramentas. Essas ferramentas são poder de escolha. Né? Eu tenho liberdade para poder decidir aquilo que eu quero, né? Eu tenho esse poder. Só que algumas pessoas não sabem que tem, mas esse gigante está adormecido. Ele existe. Então, na verdade, existe um caminho que está dentro do meu propósito. E quanto mais eu seguir esse destino, que é aquilo que eu faço com facilidade, né? É o Dharma, digamos assim. Sim, nós temos um Dharma. E o Dharma é tudo aquilo que eu faço com muita facilidade. Você faz com facilidade esse podcast? Com certeza. Então flui, então ok é teu Dharma. Então tem aquilo que eu faço com facilidade, sem brigar, vai fluir, vai funcionar como eu fazendo isso. Agora, o destino ele não está escrito. Eu crio o meu futuro. Se nesse momento as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, ela tem um grande salto na mente com a informação que a gente passou, algo que mudou nesse momento a mente dela, ela já mudou o futuro dela. Aquele futuro que estava seguindo um caminho fatalístico, um caminho de escassez, de falta, de não merecimento, de vitimismo, ele mudou agora. Então, a todo momento eu posso mudar a minha realidade. Mas para mudar a minha realidade, eu preciso de consciência. Aí as pessoas vão dizer, consciência é esse conhecimento. Aí eu consigo decidir aquilo que eu quero. E as pessoas, na verdade, elas pensam assim, e se Deus quiser, eu vou ter riqueza. Deus quer. É lógico que Deus quer. E você quer? Então, Deus quer por quê? Porque Ele já nos deu tudo. Nós somos co-criadores. Ele deixou tudo pronto para você. Você é o co-criador, ele é o criador de tudo. Mas se você é o coautor da tua vida, você está definindo a tua parte? E eu vejo muito isso na internet, até na primeira vez que esteve aqui, nos comentários. A gente gosta muito de ler comentários porque às vezes as pessoas trazem algumas coisas que elas imaginam durante a entrevista que nem passa na nossa cabeça, isso, né? E aí eu vi que tinha algumas pessoas que questionavam o seguinte, cara, se eu fizer isso, se eu seguir isso, esse lance de cocriar, de eu entender sobre isso, eu vou estar indo contra, por exemplo, a minha igreja, a Bíblia. Como é que é essa relação? É lindo isso. É bom até a gente falar sobre isso porque desmistifica, né? Desmonta essa crença. Isso é apenas uma crença. Porque, por exemplo, olha só por onde eu vou começar a responder, que é muito legal. O que é a cocriação? É pensar? Não é. É sentir? Não é. É agir? Não é. É rezar? Não é. É as 4 coisas juntas. Chamamos de alinhamento vibracional. Se fosse só pensar, vou pensar num elefante agora. Pronto, cadê o elefante? Né? Cadê o carro? Então, a cocriação, ela é um alinhamento vibracional. Quando eu penso, sinto, ajo e me conecto com a fonte. A fonte, que é Deus, só para a gente não falar de religião, porque a pessoa leva para o teu Deus, né? Deus, que é a fé, que é o rezar, que é o orar, que é o meditar, eles fazem parte desse alinhamento. Então, primeiro, é um alinhamento. Sem a conexão com a fonte, sem essa conexão, que pode ser, mas eu sou ateu. Ok, conexão com o universo. Quem é Deus na física quântica? É o vácuo quântico. Então, é conexão com o vácuo quântico. Pronto, não importa. Então, eu preciso pensar no carro, eu preciso sentir que sou merecedora desse carro, vibrar na mesma frequência desse carro, sentir que realmente é isso que eu quero, sentir a alegria de estar dirigindo, sentir que isso é incrível, sentir que eu mereço isso, e eu preciso agir, ter comportamentos que sejam congruentes com isso, né? E eu preciso soltar isso.
O soltar é o ter fé. Porque se eu já tivesse esse carro, eu preciso agir como se já fosse realidade. Então, se eu tenho que agir como se já fosse real, eu não posso ficar pensando com pressão, com tensão, com ansiedade. Então, o que é o soltar? O soltar é ter fé. Olha que interessante. Então, ter fé é acreditar em Deus, em Jesus, na fonte. Opa, agora chegou Jesus aqui, chegou Deus aqui. Por que ter fé? Porque o que é ter fé? É acreditar em algo. Mas vamos mais fundo. Acreditar em algo, legal. Vamos de novo. Como ter fé? Acreditar em algo invisível que não existe, mas que eu tenho certeza e fé que vai acontecer. Bingo! Então, eu não posso ficar tenso, eu não posso ficar prendendo, eu preciso soltar. O que é soltar? Viver como se fosse real. E aí, por quê? Vamos mais longe, vamos fazer um bingo. Eu posso ter tudo o que eu quiser, desde que eu não precise. Meio um paradoxo, né? Por que não precise? Porque se eu preciso, eu não tenho. Se eu não tenho, eu crio mais do que eu não tenho. Vamos mais longe para fazer o bingo. Tudo aquilo que tem resistência, que eu estou resistindo, eu preciso muito, eu tenho apego, eu tenho controle, eu tenho ansiedade. Ansiedade é frequência de quê? Falta. Uau. Tá, pra gente ir por partes, assim, tem muitas coisas que você falou que eu acho que dá pra gente ir muito além ainda. Eu acho que a linha é muito tênue entre você ter fé e você não soltar, né? Você acreditar tanto e você, tipo, já tá aprendendo aquele negócio. Como é que a gente identifica essa linha? Não pode ter obstáculo. Se eu não pode, assim, ó, para materializar, para você tornar algo real, você precisa ser o que você quer ter. Vamos para uma frase. Você pode cocriar o que você quer? Teoricamente, não. Todo mundo vai dizer sim, e sim, você pode. É só uma metáfora. Para eu chegar na outra frase, quer dizer o seguinte: você pode cocriar o que você quer? Não. Você cocria o que você é. Então, eu preciso me tornar abundante antes de ser rico. Eu não tenho como ser rico com uma mentalidade, um sentimento e um comportamento pobre, de escassez, de falta, porque falta cria falta. Escassez cria escassez, entendeu? Eu preciso vibrar prosperidade, vibrar riqueza, para que o dinheiro possa chegar. Vamos desenhar, tá? Aqui está a pobreza, vibrando, numa onda, inclusive, lenta. Aqui está a riqueza, num campo eletromagnético, numa onda mais acelerada. Então, aquilo que eu vibro é o que retorna. A minha mente é elétrica, o meu coração é magnético. O meu comportamento gira o campo elétrico, magnético, eletromagnético. E aí eu tenho um campo eletromagnético ao meu redor. Imagina que aqui existe um campo que vai e volta, que vai e volta. Então, se eu estou vibrando falta, escassez, o que volta? Mais escassez. Mais escassez. Então, eu cocrio o que eu quero? Eu quero riqueza. Não. Eu cocrio quem eu sou. Tá, mas aí a pessoa, ela tá num estágio onde ela tá numa situação mais com recursos limitados, que significa que ela é aquilo. E aí, como que ela faz para tornar-se abundante? Ela está aquilo. Ela não é aquilo. Ela está pobre. Ela está falida. Ela está magoada. Ela está depressiva. Ela é saudável. A essência, a frequência de origem dela, imagem e semelhança do Criador, é saúde. Ela está doente. E esse, então, é o nível de consciência que as pessoas começam a despertar. Então, o que acontece? Eu começo a despertar meus níveis de consciência, de saúde, de prosperidade, de abundância. Então, vamos para um exemplo prático. Então, ela está na escassez. E ela vai continuar vibrando na escassez com o conhecimento que ela tem. Então, ela precisa o quê? Reprogramar a mente dela, conhecimento, assistir podcast, ler um livro, assistir um vídeo. E ela vai aprendendo ou faz um treinamento, lógico. Tá. Mas só para compreender, elevar o nível de consciência. Então, ela não é aquilo, ela está. E quando ela compreende que a riqueza não depende do que ela tem,
e sim do que ela é, ela já desperta. Cara, então eu preciso vibrar positivo? Sim. Vibrar gratidão? Sim. Eu preciso vibrar abundância? Sim. Como? Me sentindo abundante por ter um copo de água para tomar. É maior do que gratidão. Sim. Vamos para um exemplo. Se a minha história, Elaine, é uma pessoa que teve depressão suicida, passou por 5 tentativas suicidas, tentou tirar sua própria vida, estava morando dentro do meu escritório com os meus filhos pequenos, não tinha o que comer. Quantas vezes eu fui dormir sem comer, né? Tem uma história que eu conto sempre, todo mundo conhece, mas exemplifica muito bem onde eu quero chegar. Eu lembro de uma vez que meu filho perguntou o seguinte, nós estávamos jantando e aí existia um ovo frito lá, 2 ovos fritos e arroz. E aí o meu filho, na época com 5, 4 aninhos, ele perguntou o seguinte, mamãe, você vai comer? E eu respondi para ele, não, a mamãe já comeu. Mas não tinha comida para a mamãe. Não tinha comida suficiente para eu comer. Se eu comesse, faltaria para eles. Então, falando sobre aonde eu estava, né? Quem eu era? Eu era total miserável. Se eu estou vivendo uma situação dessas, de não ter o que comer, o que me leva a essa situação? É a minha mente, é a minha vibração, é o meu comportamento, a realidade que eu criei, uma realidade criada por vitimização, por ódio, por raiva, por vingança, por sentimento de com que o outro perca tudo, com que a pessoa que fez isso comigo, eu sou vítima. Que a pessoa que fez isso comigo, com que ela perca tudo, com que ela vá pro inferno. É isso que uma vítima pensa. Porque a vítima entende que o outro é culpado pela situação que você está. Só que não é. O outro pode ter feito o que fez, mas cadê a tua parte de ser responsável pela tua própria vida? Então, eu era vítima, miserável, eu era escassez, eu era falta. E na minha geladeira, logicamente, que não tinha nada para comer. Vamos fazer agora só uma ponte para o futuro para chegar para um exemplo. Quem a Elaine é hoje? A Elaine é a primeira mulher no Brasil a fazer 8 dígitos. Mais de 10 milhões de reais em 7 dias. Eu sou a única mulher na plataforma Edusa a faturar mais de 100 milhões de reais. E eu acabei de falar que eu fui dormir sem ter o que comer há poucos anos atrás. O que mudou na minha vida? Mudou a economia? Mudou o presidente? Mudou lá fora? Mudou meu prefeito? Mudei de estado? Mudei de profissão? Não, eu mudei. Lá fora não mudou nada, pelo contrário. Enquanto a economia era incrível, eu passava fome. Quando a economia, e vem pandemia, onde todo mundo fecha os seus negócios, eu estou contratando pessoas, eu estou crescendo, faturando milhões. Então, o que mudou? Eu mudei. Minha consciência mudou, minha mentalidade mudou, meu pensamento mudou. Então, é a mesma realidade. Naquele momento em que eu não tenho o que comer, eu estou vibrando falta, e mais doença, e mais problemas aconteciam. Então, eu precisei desenvolver o ser abundante. E o ser abundante, um exemplo, então. Abrir a minha geladeira, já contei isso, está escrito no livro, tudo. Abrir a minha geladeira. O que tinha para comer? Nada. Nada. Porque tudo que poderia existir para comer, eu já havia inventado algo para os meus filhos comerem. Sabe quando existe uma cebola? Uma mãe faz uma massa, uma mãe faz uma polenta, uma mãe faz... Nossa Senhora! Uma mãe vai fazer... Pode ter farinha, ela vai inventar algo com a farinha. Não existia mais nada para comer. E eu sabia que eu precisava vibrar abundância. Naquele momento. Naquele momento. Eu tinha consciência, porque é um estado de consciência que eu te falei. Eu tinha consciência que se eu continuar vendo a falta, continuar vendo a miséria, eu não vou sair daqui. É um nível de consciência. E eu precisava praticar o exercício da abundância, que era olhar para aquela geladeira e procurar algo para ser grata. E é muito algo para louco ser isso, positivo. né? E eu lembro que eu abria a geladeira e deixava ela aberta. E eu sentava no chão, escorada na pia, porque eu morava dentro do escritório. Entre a pia e a geladeira era isso aqui. E eu praticava abundância. Eu sentava ali, eu fechava os meus olhos e eu via a geladeira lotada de comida. Eu abria os meus olhos e com os olhos abertos eu via a geladeira lotada de comida. Eu fechava os meus olhos, eu via ela lotada de comida. Eu abria os meus olhos e mesmo vendo ela vazia, eu enxergava ela lotada. E isso, viu como é um estado de consciência? Quando eu saio da falta. Mas é mais do que isso. Eu tenho energia elétrica. Minha geladeira está ligada. Eu tenho um teto. E a maior gratidão disso tudo eu nem falei.
a maior gratidão e a maior abundância que eu poderia encontrar dentro de mim, porque eu tinha que sentir gratidão e eu tinha que sentir abundância. Como que eu vou encontrar abundância aqui? É o que as pessoas vão encontrar. E quando eu conseguir vibrar a abundância que os meus filhos comeram, mesmo que eu não comi, eu estou atingindo um nível de consciência. Quando eu estou atingindo a abundância que tem um ovo frito para dividir, eu estou atingindo um nível de prosperidade e abundância. Eu estou pronta para ficar rica. E quando eu deitar com os meus filhos na cama, e só o fato de estar em cada braço, e eu sentir a maior gratidão que a riqueza pode me trazer, que é dormir com os meus filhos nos meus braços, nada no mundo vai pagar isso. E é disso que nós estamos falando. E a partir daí que aí externamente as coisas também começam a mudar. Exato. Porque a pessoa está na polaridade contrária. Ela não está na escassez apenas. Ela está na reclamação. Ela está no julgamento, ela está na vítima. Então você começa a sair desse estado de vitimazinha, que colocou o poder da tua vida na mão do outro. Você deu o troféu da tua vida para o outro que te magoou, te traiu, te feriu, te abandonou. E você começa a assumir tua vida e dizer, cara, as pessoas não se importam com a tua vida. E as pessoas não se importam. A vida é de quem? É minha, então eu tenho que me importar. Eu tenho que assumir minha vida de volta. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que prover meus filhos. Essa vida é minha. E é nisso que eu começo a me empoderar. E o grande desafio disso é que quando você toma essa consciência, você consequentemente toma a responsabilidade, né? E eu acho que é isso que... Porque é o que a vítima não tem. É. A vítima deu a responsabilidade da vida dela para quem a magoou. E ela vai continuar ali a encarnação inteira. Não sai dali. Não sai nunca. Ela não consegue mudar a vida dela. Vítimas não cocriam sonhos. Tá, mas por exemplo, a pessoa tem essa consciência já. Aí acontece alguma coisa ruim. Por exemplo, sei lá, algum familiar, ela perde algum familiar. Quando ela tem essa consciência, acontece alguma fatalidade, alguma coisa ruim, quer dizer que essa pessoa ela não sofre. Como que é esse processo de você ter essa consciência e ao mesmo tempo que acontece algo inesperado, como é que reage para você não entrar nessa frequência, por exemplo? Primeiro, sim, sofremos. Então você não, também mas tem eu me momentos... Não, eu não sou um ser de luz. Eu sou apenas a mestra que tem o conhecimento e eu gosto de me incluir. Porque as pessoas acham que eu não sofro, as pessoas acham que eu não fico magoada, as pessoas acham que eu não tenho problema, as pessoas acham... Eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo. Qual é a diferença? O conhecimento que eu tenho e como eu aplico ele na minha vida. O que muda é... Eu não posso mudar... Vamos lá. Só fazer um download para responder tua pergunta, que ela é muito boa. A pessoa vai falar o seguinte, mas eu posso mudar a economia do país? Não posso. Eu tenho o poder de mudar a pandemia? Não. Eu tenho o poder, vamos lá, o poder está fora de mim, né? Eu tenho o poder de mudar a minha vida, mas ok, a minha vida agora nesse momento tem pandemia. Eu tenho poder sobre isso? Não. Mas eu tenho 100%, eu posso mudar o mundo, né? Eu posso mudar a economia, o presidente, tudo isso que está afetando aqui os meus negócios. Por a pessoa está falando, né? Não, você não pode mudar. Você não pode, mas você pode mudar 100% de como você recebe isso. Eu não posso mudar lá fora. Eu não posso mudar a economia, mas eu posso mudar 100% de como eu me sinto em relação a isso. Não é o que está acontecendo, é como eu me sinto diante do que está acontecendo. Ok? Isso seria ser uma pessoa fria? Não, é uma pessoa Não? desperta. Uma pessoa desperta. Vamos lá agora para a tua pergunta, porque eu quis trazer um exemplo bem genérico para a pessoa possa entender. Tá. Que a economia, o presidente, o Covid, uma pandemia, não tem como te afetar. É você que se afeta com isso. Se eu tiver com com as minhas emoções equilibradas, confiança, segurança, alta performance, determinação, minhas metas, algo externo vai me afetar? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu decido como eu reajo diante disso. Então, a pessoa que partiu, eu vou sofrer com isso? Vou. Mas eu não vou morrer com isso. Eu vou sofrer, eu vou viver meu luto, vou. Claro que eu vou. Eu perdi minha mãe e passei pelo meu luto, mas eu não permaneci lá.
Eu não continuei lá. Então, eu me dou o direito de viver o meu luto. E é necessário viver o luto. É necessário chorar, se vitimizar naquele momento, se angustiar naquele momento. É necessário viver essa emoção. Eu não posso ser vítima uma vida inteira. Mas eu não posso ter medo uma vida inteira. Eu não posso ter raiva uma vida inteira. Mas nesse momento eu estou com raiva. E eu me permito ter essa raiva e sentir essa raiva. E agora eu vou limpar. Por quanto tempo eu me permito? Cara, eu dou o meu acordo. Tem dias que eu estou indignada com alguma coisa. Eu me permito sentir aquilo. E ok, acabou. E quando acaba, senti, vivi, você curou. O problema é a pessoa, não posso sentir isso. Calma, eu não posso sentir, porque eu não posso pensar nisso. Você piorou a tua vida, porque essa emoção, ela foi suprimida. Ela foi guardada. E ao ser guardada, ela vai voltar potencializada. Então, quando algo nos acontece, como por exemplo, um luto, eu vou passar por esse luto, eu preciso viver esse luto, mas quanto tempo eu vou ficar lá? O problema é a pessoa que está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 meses, afetou a prosperidade dela e a vida dela? Afetou. Então, não é uma pessoa fria, é uma pessoa consciente, e mais do que isso, ela é consciente sobre a morte, ela tem consciência sobre o que é a morte, sobre o que é a passagem da vida, ela tem um conhecimento sobre isso que faz com que ela passe por essa experiência de uma forma tão bacana, tão bonita, tão compreensível, que o outro vai entrar no desespero, na depressão suicida, na depressão, na ansiedade. A pessoa desperta, ela tem um significado tão incrível sobre essa passagem de vida, o voltar para casa, que o sofrimento de uma pessoa desperta é totalmente diferente da Matrix. Entendi. Então é mais um lance de como agir ali, de entender o que está acontecendo, do que propriamente seguir aquele automático de fazer as coisas. Eu vou usar 2 termos. Nível de consciência, mas algumas pessoas não vão entender. Vamos usar um termo que as pessoas usam: autoconhecimento. A tua jornada do autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, mais você sabe lidar sobre as coisas da vida. Que na nossa linguagem de física quântica é nível de consciência que você vai alcançando sobre a vida, sobre o que é a realidade, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que viemos fazer. A vida fica fácil, a vida fica simples, é gostoso viver. Nível de consciência é um sinônimo de maturidade? É, de evolução. Todo mundo veio evoluir. A Matrix são os zumbis. Apenas metáforas para né? Ficar mais claro. O que é o zumbi? O zumbi acorda, dorme, come, transa e a vida dele é isso. Repetidamente até a final da vida. Ele não parou. Cara, mas o que eu vim fazer no mundo? O que é o mundo? O que eu vim fazer? Por que eu tô aqui? Por que esse trabalho? Por que isso aqui? Ele não se perguntou. Ele tá dormindo, acordando, trabalhando. O que significa? Instinto de sobrevivência. 3ª dimensão. Quem é evoluído tem frequência de 5ª dimensão, tá na 5ª dimensão. A vida flui de uma outra forma. Eu não sei se você passou por isso também, mas eu lembro que quando eu ingressei nesse processo, é bizarro que quando você se faz a primeira vez, você se faz essa pergunta, não tem mais voltar atrás, não né? Não tem. É, tipo, é incrível. Cara, por que eu estou fazendo isso? E pra que isso aqui tá você acontecendo? sabe Porque eu tenho que aprender com isso. É lindo. É muito louco quando você se pergunta as coisas assim. Mas e tem noção que as pessoas lá fora nunca se perguntaram isso? Elas estão repetindo dor. Dor, raiva, ódio, medo, desemprego, doença, acidentes, sem se perguntar por quê. Mas isso é tão simples, por exemplo, porque se você se perguntar isso, é simples. É simples. Por que, apesar de ser simples, não é algo comum? Porque a resposta é muito simples. A resposta tem 5 letras, eu acho. 6. Crenças. A crença é o programa. É o programa. Imagina um computador, um hardware. É a caixa do computador. A crença é o quê? O software. Quantos softwares o computador precisa? Windows. E aí eu vou baixar. Eu preciso de um Outlook. Vamos pro celular, tá? O que é a crença? Eu tenho um celular. Tá. O celular é o nosso corpo, tá? Vamos para a metáfora do celular. Eu tenho um celular, esse aqui é o corpo. Então, apenas o meu corpo. Ok? Aí, desde que eu nasci, desde que eu comprei o celular, eu precisei formatar ele para minha necessidade. Desde que eu nasci, a vida foi formatando a minha mente para que eu pudesse viver no mundo. Então, eu comprei o celular e eu uso Instagram. Eu baixei o Instagram. Eu também preciso baixar o WhatsApp. Vamos imaginar que o WhatsApp é riqueza e que o Instagram é doença.
A vida foi baixando o programa de doença e de prosperidade para que eu pudesse andar na vida. Senão eu não funciono. Mas aí me surge uma dúvida do seguinte: se a gente tem o livre-arbítrio, a pessoa não escolheu, vou ser pobre, conscientemente. Quando é que o livre-arbítrio entrou nesse ponto? Primeiro, gente, vamos dar os parabéns para o Vinícius. São as melhores perguntas do mundo. Obrigado. Ótimo. Pergunta perfeita. Então, deixa eu só concluir. Tá. Desculpa, Porque tá, só aí, pra não esquecer. mas vai perguntando, porque essa Tá. pergunta é o bingo total. A pergunta que eu cheguei a dar uma risadinha na hora. Puta que pariu, que incrível. Então, para o celular funcionar e para ele me atender, eu precisei baixar programas. A crença é o programa. Então, a minha mente foi baixando todos os programas que hoje eu reajo na vida. Eu tenho um programa para relacionamento. Por exemplo, eu tenho um programa de que quando eu quero me relacionar, quero conhecer alguém, o programa começa a rodar. O programa é: homens traem, homens enganam. E aí vem a tua pergunta. Se eu quero prosperar, para eu prosperar, eu tenho um programa. Tá. Se eu quero entrar no Instagram, eu tenho um programa, tá? Então, se eu quero prosperar, a minha mente já começou a rodar o programa. O programa é: ricos não vão pro céu. É difícil ganhar dinheiro. Você não merece. Esse é o meu programa. Aí vem tua pergunta. Porque agora a gente conseguiu clarear a vida a mente das pessoas. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho esses programas? Tcharam! Porque até os 7 anos de idade, a nossa mente é totalmente inconsciente. Eu vou explicar. A partir dos 7 anos de idade, a mente consciente, que é a racional, ela começa a ser criada. Até os 7 anos, tudo que eu vi, ouvi, senti é um programa automático. Exemplos. Por que a criança de 3 ou 4 aninhos, ela não sabe que se ela pular na piscina, ela vai morrer? Porque ela não tem mente consciente. Senão ela saberia, não, é perigo. Por que ela não sabe que a faca corta? Porque a mente consciente, que é a racional, ainda não existe. Não tem nenhum programa ali Não que diz tem isso. programa racional. Ela só tem inconsciente. Fez sentido? Sim. O inconsciente é emocional. Ele só executa ordens. Ele não dá ordem. Então a criança, ela tá recebendo o dedinho na tomada. Senão ela saberia desde que nasceu. Que aqui faz dodói. Só que essa mente, ela começa a ser formada a partir dos 7, 8 anos de idade, para algumas crianças antes, as índico, as cristais, as crianças mais, né? Olha só, 95% de tudo que acontece na minha vida é inconsciente. Os outros 5%, praticamente, é o nosso consciente. Então, até os 7 anos, eu não tinha livre-arbítrio. Até os 7 anos, modo de falar, porque eu não tenho mente consciente. Qual é a mente consciente? A mente consciente é quando a criança vai colocar o dedinho no fogo e ela sabe que aquilo vai, né? Ela tem consciência, ou de decisão. A mãe diz, se arruma porque a gente vai na casa do vovô. Até os 7 anos, metaforicamente falando, ela vai sem questionar. Ela se arruma e vai. Modo de falar, porque a gente sabe que depende. Mas a partir ali dos 8, 9 anos de idade, que ela tem mente consciente, que é a racional, ela, não, eu não quero ir na avó hoje. Lá não tem nada pra fazer. Né? Ela, opa, quem disse que agora eu penso? Tá, então, aí responde tua pergunta, né? Então, parte de todos os nossos programas, a criança viu o pai falir, viu o pai trabalhar que nem um condenado e mal conseguir colocar comida em cima da mesa. Ela foi criando, ela viu a mãe apanhar do pai, o pai traindo a mãe, então ela criou crença de relacionamento, todo homem trai. Ou ela criou o programa dela repetindo o programa da mãe, né? Então, tudo que ela viu, que ela sentiu, que ela viveu até essa idade é o programa que ela baixou, metaforicamente falando, e que hoje dirige toda a vida dela. Tá, ela passar por esses momentos em casa, essas situações, não tem como evitar, porque independente do ambiente que ela foi formada. Estiver, ela vai passar por algumas situações que nem todas são positivas. Beleza, então se a gente não tem como evitar o que a criança vai vivenciar até os 7 anos, tem alguma forma dos pais, por exemplo, evitar que essas circunstâncias baixem esses programas? Tipo assim, os pais de hoje. Isso, eu tenho um filho lá de 5 anos. Aí eu briguei lá com a minha esposa. Aí eu sei que isso vai causar alguma coisa ali, vai baixar um programa nessa pessoa, nessa criança.
eu não tenho como evitar que ela não vivencie isso. Até teria, mas nesse Tem. exemplo, tá? Nesse aconteceu. Aham. Eu, como pai, eu tenho como fazer alguma coisa para que isso não se torne um download na vida dela? Para evitar que aquele programa seja baixado, mesmo ela tendo vivenciado aquilo? Então, sim, mas quem muda é o pai. Um pai desperto nunca vai brigar com a esposa na frente do filho. Então é evitar a situação. Total. Por exemplo, os pais de antigamente, então, os pais que estão nesse processo evolutivo, os meus alunos, por exemplo, pessoas que estão aqui assistindo, que são mais conscientes, eles já educam, eu já educo os meus filhos diferente, né? Quais são os programas que nós recebemos dos nossos pais quando éramos pequenininhos? Você é incompetente, que burro que você é, não faz nada certo. E hoje a pessoa tenta ser um bom profissional e ele não sabe por que ele não deslancha na carreira, mas tem um programa falando, você não faz nada direito. Olha só o caso de um exemplo de um aluno meu, tá? Um paciente meu, hoje eu não atendo mais como psicanalista, mas durante muito tempo eu atendia, e esse paciente, ele tinha um programa, era um excelente profissional, com milhares de formações, uma pessoa querendo prosperar e ela não conseguia. Ela fazia de tudo, ela veio para uma terapia comigo. E aí a gente foi descobrir um programa que ele tinha, que era da mãe. A mãe era muito exigente, muito severa, muito braba, e falava o seguinte pra ele: você tem que estudar. Ele tava brincando na rua, a mãe gritava e brigava e dizia: você tem que estudar, senão você não vai ser nada na vida. Filho, você tem que estudar. Meu Deus, você tem que estudar. Se você não estudar, tanto que ele estudou, fez milhões de faculdade. Você tem que estudar, vai estudar pra prova, porque se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Qual que era o programa que ele tinha? Estudar. Não. Olha que incrível. O programa que impedia ele de prosperar, que gritava na mente dele, era: você não vai ser nada na vida. Uau. Uau! Uau, fico arrepiada. E ele não era nada. Era um personal trainerzinho de academia. Só que ele levou... Mas não era um personal de academia. Era o cara assistente do assistente do assistente com uma formação em Harvard. O cara era top. Top! Era lá na academiazinha do bairro, não sei o quê, não era nada. E ele se torna um grande personal, porque ele se sentiu que não adianta, não importa o que eu faça, eu não vou ser nada. E ele não conseguia nem relacionamento, porque no relacionamento também entendia que não era um bosta, não era nada. O relacionamento gritava na cabeça dele: não importa o quanto eu seja legal, eu não vou ser nada, eu nunca vou. Ele gravou esse programa e ele não se dava com a mãe. Ele não se dava com a mãe. Olha, ficou toda arrepiada. E aí ele começa a compreender e ressignificar isso na cabeça dele e começa a entender o quanto a mãe foi incrível. Olha como tudo é a crença que ele criou, as dores que ele tinha, os traumas que foram ali armazenados. Olha o papel da mãe, que gênia! A mãe está dizendo: filho, você estuda, meu amor. Estuda, meu filho, porque senão você não vai ser nada. E você, só que faltava. Você é incrível, meu filho, se você não estudar. Só que a mãe dizia, isso gritava na cabeça dele. E olha o quanto a mãe foi extraordinária. Quando ele entende que a mãe foi extraordinária na criação dele e que a intenção da mãe era positiva e não era chamar ele de nada, e mesmo que fosse, os nossos pais, eles atuam no programa deles na capacidade máxima. Os pais fazem o que podem fazer com o conhecimento que eles têm, que não chega perto. Eles leram os livros que a gente leu, eles fizeram os cursos que a gente fez, eles estudaram o que a gente estudou, não. Então, na capacidade deles, do conhecimento que eles têm de nos tornarem grandes homens e grandes mulheres, eles fizeram o que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Neste caso, era uma mãe incrível, dizendo para ele: filho, estuda, senão você não vai ser nada. Tá, mas então, nesse caso, racionalmente falando, foi um erro de interpretação dele. Não, mas é que a criança não tem, ela vai armazenando. Se a mãe esquecer o filho na escola durante 5 minutos, a intenção da mãe... A mãe estava no trânsito, mas a criança, ela processou do jeitinho dela, com a mente dela. Entendi. Com os programas dela. Ela processou: minha mãe não me ama, esqueceram de mim. Aquilo virou um trauma pro resto da vida. O que a reprogramação mental, a terapia, o autoconhecimento, o despertar te traz é que não existem vítimas. Não existe vítimas, não é o pai culpado, a mãe culpada, eles estavam fazendo o seu máximo, você não é vítima de nada, você está aqui para evoluir, você está aqui para aprender, isso aqui te aconteceu, que bom, é o que te trouxe até aqui. Vamos ser gratos por isso. Tanto que no momento que ele ressignifica isso, ele se reconecta com a mãe. Na terapia seguinte, ele estava com a mãe, chorando de mão dadas com a mãe, ele deslancha na carreira, deslancha total, porque ele mudou o programa na cabeça dele. Então, dentro de um exemplo do que a gente estava falando, olha que incrível, né? E quantas pessoas que, ao compreender que os seus pais, mesmo quando você apanhou, cara, quantas vezes eu bati nos meus filhos?
Porque eu nem sempre fui desperta. Meu Deus, como que eu eduquei os meus filhos até por volta de 4 anos de idade? Gritando e batendo. Porque eu fui educada. Tinha aprendido assim, né? Se a minha mãe e meu pai educaram a gente gritando e batendo, e criam grandes homens e grandes mulheres, qual o programa que está rodando em mim de como educar filhos? Eu não tenho uma outra forma de educar. Eu vou tirar da onde uma outra forma de educar? Eu replico nos meus filhos a forma como eu fui educada. Até entender, opa, é uma pessoa que está ouvindo o podcast agora. Opa, realmente eu estou educando o meu filho gritando, batendo, da forma como os meus pais fizeram comigo. Mas eu não sou mais os meus pais. Mas durante muitos anos eu era. Eu era minha mãe nos relacionamentos que eu vivenciava. Eu era exatamente a minha mãe na forma de lidar com meu pai, eu lidava com alguns homens. Caramba, mas eu não sou a minha mãe. Eu vi isso aqui, mas eu não sou, eu posso ser diferente. Mas eu enxerguei. Cara, eu estou educando os meus filhos da forma como eu fui educada. Eu posso ser uma mãe amorosa. Quantas assim, vezes eu educar. falei pro meu filho, e gritei e falei coisas horríveis para ele. Eu não posso reverter o que eu falei. Naquele momento, uma palavra disparada, você não tem como trazer ela de volta, falou. Então, dentro da pergunta que você fez, eu posso ressignificar e mudar a cabecinha dele que viu o pai brigando, de uma palavra que você falou diminuindo, tirando os sonhos dele. Não, você não é capaz de fazer isso. Não sonha isso, meu filho, que você nunca vai ser isso. Os pais não falam isso? Falam. Não. Mas eles estão falando por mal. O pai está falando para o filho parar de sonhar com aquilo para não decepcionar, para ele não se decepcionar. Mas para o filho, né, ou para a carreira dele, o que isso vai impactar? Vai impactar, vai. Então, quando você entende, você passa a ser mais amoroso, mais carinhoso, falar mais positivo, e aquilo que você falou, você pode ressignificar a partir de agora com muito incentivo positivo, com muito significado positivo, como é o meu caso. Eu fiz muita coisa errada, eu conto isso no meu livro, para minha audiência, eu eduquei os meus filhos até certa idade, gritando, no grito, batendo mesmo, assim, porque eles eram terríveis. O que eu vou fazer? De como que eu vou educar? A forma que eu sei, é a única. Então, hoje, o que eu preciso é me acolher, é me perdoar. A Elaine que fez isso no passado, era o que ela sabia fazer. Na capacidade máxima dela. Eu sabia fazer diferente? Lógico que não, você não teria feito. E é isso que nós fazemos com os nossos pais também. Acolher os nossos pais, dependente do quanto eles, né, nos bateram, nos espancaram, brigaram, criaram programas negativos, eles fizeram o que sabiam. E se eu estou acessando essa informação, é para que eu possa mudar isso. Mas você sabe uma coisa que eu percebi? Eu venho de uma família também que não tinha esse entendimento, então eu escutei inúmeras vezes os meus pais, esse lance do tipo, você não vai ser ninguém, o clichê, né? E isso serviu pra me estimular muitas vezes, do tipo assim, virou um combustível, do tipo assim, nossa, vou fazer pra provar. Óbvio que a motivação tá totalmente errada, hoje eu tenho essa consciência, mas de certa forma me impulsionou em alguns momentos. Por que para algumas pessoas, o que é o fator que determina o que é a mesma situação, para uns é combustível e para outros destroem a pessoa, do tipo assim, meu Deus, não vou ser nada agora... O que determina isso? Muito bom. Porque, Vini, o que tu trouxe é assim, ó, eu falei apenas a parte negativa. Eu falei da crença enfraquecedora, né? A crença limitante. O que você trouxe? A crença fortalecedora. Então, os dois programas vão existir. E foi bem legal você trazer, porque senão a pessoa fica, opa, mas eu usei pro bem. Eu usei para me alavancar. Né? Então, muitas pessoas, a maioria delas, por ter um somatório de programas negativos, não vão ter a crença fortalecedora. Tá. Tu entendeu? Então, por mais que você ouviu isso, você teve uma educação que te incentivou. O teu programa inconsciente até os 7 anos, depois disso, de uma certa forma, ele tem programas fortalecedores. Por mais que você tenha ouvido, você não vai ser nada, nananã, tem coisas boas, tem incentivo, tem programas positivos. Então, você pegou aquilo e não é só, porque aí tem uma parte que eu não falei, tá? Uma parte que influencia no que você trouxe é o pré-consciente. Aí não tem como não falar do pré-consciente. Então, eu ter uma crença fortalecedora diante daquilo que eu ouvi de negativo na infância é determinado pelo quê? Pela uma soma também de programas positivos que você recebeu, mas também pelo que você traz no DNA. Então, não há como não falar sobre isso. Nós temos 4 mentes que determinam o nosso caminhar. Essa mente é a inconsciente, que eu falei, que para quem vem do conhecimento de psicanálise,
chama de inconsciente, que é a minha formação. Mas para quem vem do conhecimento da psicologia, de livros, né, de autoajuda, assim, de programas mentais, chama de subconsciente. Então, toda vez que eu falo inconsciente, é a mesma mente subconsciente. Tá. Mas nós, psicanalistas, psicólogos, falamos de inconsciente, mas é a mesma mente, tá? Então, existe a mente subconsciente, que é a inconsciente, a mente consciente, a mente cósmica, que é Deus, que na psicologia chamamos de mente superior. Que seria a mesma para todo mundo? Mesma. Na psicologia, mente superior. Na psicanálise, mente supraconsciente, né? Nas religiões, Deus. Então, nós temos a mente cósmica, né? A gente tem a mente cósmica em nós, a centelha divina, o teu Deus, né? O teu eu sou, o teu mestre, o teu anjo, o teu mentor de luz, é a mente cósmica. Tá. E nós temos a mente pré-consciente. A pré-consciente, eu já nasço com ela. O que é o pré-consciente? Olha que interessante. Você acredita em vidas passadas? Então, é vidas passadas. Que você herda no teu DNA. Não, eu não acredito, não tem problema nenhum. É a tua ancestralidade. Olha como é interessante. Que você herda no teu DNA os teus ancestrais. Olha que interessante, como é tudo a mesma coisa. Né? Então viu como não importa a religião. Que é muito o lance do arquétipo. O arquétipo já vem. Então, tudo aquilo que você... Ou dos teus ancestrais, você traz essas raízes, essas orelhas. Claro que traz. Não, mas eu não acredito. Então, você acredita em vida passada, em reencarnação. Você traz traços das tuas vidas passadas. Ok, não importa qual o caminho que você seguir. É só o nome que estamos dando, né? Então, vem um registro no DNA que é essa soma da tua alma, da tua consciência, o teu espírito. Tu entendeu? Aquilo que a mamãe rezou enquanto estava na barriga, pum, tá ali no teu DNA. Então imagina que isso aqui é você, esse copo d'água. E aí eu coloco aqui, né, a informação que você já nasceu com ela. Já nasceu aqui com uma informação predisposto àquilo. Olha que interessante. Meu filho, só para as pessoas ficarem fascinadas por esse assunto. Meu filho nasceu com um programa que a minha filha Laura não tem. O meu filho, quando ele olha para o mundo, esse aqui é a crença, tá? Uhum. Quando eu coloquei o óculos, eu só vou enxergar o que a minha crença deixar. Um exemplo. Eu uso 4 graus. Uau. Significa que muitos detalhes que estão aqui ao meu redor, sem óculos, eu não enxergo. Vamos imaginar uma árvore, tá? Se eu olhasse para uma árvore agora, eu enxergo um vulto verde, mas eu não enxergo as folhas. As folhas, para mim, não existem. Quando eu coloco o óculos, eu enxergo as folhas. Vou fazer uma metáfora com crenças, tá? Vamos fazer uma metáfora que é muito fácil de entender. Eu estou passando por uma praça e existe um pai carinhosamente penteando o cabelinho da filhinha dele. Não, vamos voltar. Existe na praça, eu estou passando pela praça, tá? E eu estou vendo um homem com uma menina, por volta de uns 7, 8 aninhos de idade. Esse pai está arrumando a roupinha dela, passando a mão na roupinha dela e acariciando os cabelos dela, esse homem, tá? E eu estou passando e olhei a cena. E agora, eu tenho um programa de quando eu era pequenininha, tá? Vamos imaginar que essa pessoa que está passando pela praça, ela foi abusada com 8 anos de idade. Ela está passando pela praça, com o filtro que ela tem dentro dela, ela decodifica a cena. Quem é aquela pessoa? Sim. Um abusador. É um abusador. E eu vou chamar a polícia agora. Fez sentido? Sim. Agora vou eu passar pela praça. Ok? Eu não tenho esse filtro em mim. Eu não tenho esse filtro. Então, tem pessoas que têm esse filtro, essa crença. Eu não tenho. Então, isso não existe dentro de mim em nenhum nível dentro de mim. Então, eu vou passar pela praça e quando eu olhar essa cena, eu vou dizer, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Meu Deus, que cena linda. Olha esse pai que amoroso com essa criança. E eu vou sair de lá com esse sorriso, com essa coisa gostosa de sentir. Fez sentido? Fez. O meu programa Corpo, Alma, Mente não tem esse programa. Eu não consigo ver um abusador na cena. Só consegue ver o abusador
quem Não tem o tem. filtro. E assim é com tudo. Toda a nossa vida é o que o filtro vai enxergar. Como que eu olho para a riqueza? Se eu tenho um filtro de que todo sócio me roubou, engana, você vem e me fala, Elaine, eu tenho um projeto para você. Vamos fazer um podcast juntos, 50% cada um? Eu tenho um programa. Eu fui enganada por um sócio há 8 meses atrás. Eu vou colocar meu óculos para negociar com você. Agora, eu interpreto o que você falou, que é incrível, com o meu filtro. E dentro de mim eu começo, imagina, o cara vai me roubar também, malandro, quer passar a perna em mim, que espertinho, já sei, já Já tô entendi vivido tudo. já. Entendeu? Sou vivido. Tá. Pronto, tirei o óculos. Não tenho esse filtro. Você, cara, é um programa, é incrível. Que Eu ideia topo. boa. Agora, vambora. Não tem trava. É isso, vamos lá. Entendeu o que é a crença? Esse aqui é o programa. Sim, e como que a gente identifica se aquilo que eu tô olhando é uma crença, é um filtro ou não? Existe uma pergunta. O que é uma crença? É tudo que você acredita como uma verdade. Você acredita tudo que você... Cara, mas você acredita nisso? Acredito, então é uma crença. É só uma crença. E crenças são mudadas, são alteradas. Alteradas, lembra do termo? Tá. Eu preciso alterar essa crença. É para isso que existem os programas de treinamento de reprogramação mental. Para quê? Para mudar a crença. Vou fazer o papel aqui De diabo. É, Entendi, vai lá. tá. Então, como é que você sabe que isso que você acredita de fala de cocriação não é uma crença, não é uma lente, ou de fato é algo replicável, por exemplo? Não entendi. Porque, por exemplo, se tudo é como a gente enxerga uma crença, você acredita nisso. Que a sua vida mudou com esse despertar de consciência. Como que a gente sabe que isso só não é uma crença, uma forma de enxergar, por exemplo? O despertar? É. Por causa do autoconhecimento. O autoconhecimento te prova cientificamente o que nós estamos falando. Então, é como se fosse... As nossas crenças vão até onde a lei do universo começa. Agora entendi o parâmetro. Tá, Isso, entendi. entendeu? Mas, Então, no universo existe a lei da vibração. Então só é uma crença quando não é uma lei. As Tá, crenças vão até agora onde entendi. as leis existem. É tipo eu falar pra você assim... Não adianta questionar que isso aqui é balela. Entendi, porque é uma lei. É real, é uma Entendi. lei. É, tipo eu falo assim, não acredito na lei da gravidade. Isso. Então tá, então solta o celular Então sai aí. voando agora. É, Isso aí. tá, entendi. Pô, É uma lei, é definição. indiscutível. Porque Ela é uma lei. funciona com qualquer pessoa, independente se acredita ou não, em qualquer pessoa, em qualquer local do mundo. Então não é uma crença, 8 você tá bilhões de explicando pessoas. leis do universo. É uma lei. Então, basicamente, o que você faz é trazer ao consciente as leis do universo das pessoas. Exato. Tá, agora entendi. De uma forma científica, neurocientífica, uma forma espiritual, sem cunho Didática. religioso, mas trazendo a pessoa que acredita na religião, que está dentro do que ela acredita também, mas sem o cunho religioso, com um cunho científico e Não, espiritual, agora entendi. né? Matou a charada. Dentro das leis. Tanto que esse estudo todo é como se a gente falasse de física quântica, neurociência e espiritualidade, frequência vibracional, leis espirituais do universo, psicanálise. Uau, Psicologia positiva, é isso. entendi. Uma coisa que me deixou curioso é que assim, a gente vive tudo aquilo que... o que a gente vive é aquilo que basicamente que a gente atraiu de certa forma, que a gente criou na nossa Co-criou, vida, aham. certo? Mas aí, a criança de até 7 anos, ela não tem esse livre-arbítrio, ela não tem essa consciência. Lógico, obviamente ela não consegue cocriar algo, certo? Tá, então, por que algumas crianças, elas vêm numa família que tá passando um perrengue, por exemplo? Se ela não tem culpa, se não existe vitimismo, então por que ela é merecedora de estar numa situação ruim, por exemplo, por causa dos pais delas? Primeiro, não existem vítimas. Nem a criança é vítima. Mesmo ela não tendo essa consciência. Aí a gente vai entrar numa questão bem que eu tenho certeza que eu vou ser massacrada nos comentários, mas eu vou falar. Mas não é essa a intenção. Mas tu pergunta, eu vou responder. É curiosidade mesmo. Eu vou dizer, primeiro eu vou deixar as pessoas bem curiosas, né? Primeiro, vamos falar em metáfora. A cegonha, adoro essa frase, a cegonha nunca erra de casa. Eu nunca A tinha ouvido cegonha isso. não erra de casa jamais. Aquela família. Eu escolho a minha família. Essa escolha está dentro, essa família está dentro. Por isso o pré-consciente, agora fez bingo. Agora eu entendi o pré-consciente, né? Eu trago uma informação no meu DNA. Cegonha errou de casa? Nunca. A cegonha não erra de casa. Eu nasço, eu escolho a minha família.
Eu escolho a família, eu estou na família que eu precisava estar, para o nível de evolução que eu vim alcançar, para aquilo que eu vim fazer no mundo. Às vezes não é o aprendizado da criança. A criança é tão evoluída, ela já é um ser de luz, que o aprendizado é para a família que recebeu essa criança, no tempo em que ela ficou nessa família. Ela escolhe fazer esse papel lindo para a cura dos pais, né? Por isso que eu falei, porque algumas pessoas, a gente entra um pouco assim em contextos mais religiosos, né? Mas tentei sair dali. Mas foi muito... E aí, mas é muito lindo que a cegonha não erra de casa, Entendi. né? Meu filho, por exemplo, um exemplo, tá? Que eu falei, meu filho, ele foi rejeitado. Quando eu soube que estava grávida dele, né? Falo disso hoje com leveza, o que foi motivo pelo qual eu entrei em depressão suicida também, porque eu me culpava. Eu precisei curar em mim tudo isso para que também pudesse ser curado. Mas o meu filho, ele olha para o mundo, já que é Dinda, né? Se a Dinda chegar lá, por exemplo, e der um beijo na Laura, o Arthur vai ficar com ciúmes, rejeitado. Dinda me rejeitou, gosta mais da Laura. Se a Dinda chegar lá e der um beijo no Arthur, a Laura nem percebeu. Nem tá no radar dela. Lembra do pré-consciente? Uhum. O Arthur tem uma forte informação criada desde a barriguinha da mãe, na infância dele, hoje já muito trabalhada, né? Mas vamos lá, o Arthur nasceu na família errada? O Arthur escolhe a história que ele precisa para quem ele veio ser no mundo. Então, o Arthur não é vítima que foi rejeitado. Quando ele crescer e ele falar assim, você me rejeitou, o que eu vou dizer pra ele? Não, venha com essa, meu querido filho amado. Você me escolheu. Nem vem que eu também aqui tô. Eu que tive que meu papel aqui de tua atriz para aquilo que você veio evoluir no mundo. Eu brinco muito com isso, né? De que é realmente isso. Filho, não vem me cobrar isso, hein? Pelo amor de Deus, você que me escolheu, você que me causou isso tudo. Num tom de brincadeira. Mas olha como é leve o despertar. Olha como a mãe não sente mais culpa. A mãe não carrega, o filho não carrega. O despertar foi curando, né? E resolve pra ambos, né? Resolve para ambos, é lindo. Porque o Arthur, por que o Arthur nasce nessa história? Ele é vítima, coitadinho dele? Não. Ele é tão co-criador, ele é tão autor da vida dele, é a família perfeita que ele precisava, é a história perfeita, é a mãe perfeita, os manos perfeitos, a história perfeita, porque ele veio fazer no mundo. O que ele veio fazer, nós não sabemos ainda. Mas deve ser algo grandioso pelos desafios que ele já enfrentou. Só que tem pessoas que vão ficar na vítima a vida toda. Mas esse não é o papel que você veio fazer no mundo. Todas as nossas histórias tristes, de traumas, de dores, não é o que te aconteceu. É o que você faz com isso que determina o que você vai ser. A Oprah, olha a história dela. Uma menina que foi abusada, que foi estuprada, morou em orfanatos, foi dada. Ela foi doada pelas pessoas, ninguém queria ela. Quem é ela? É uma das a primeira mulher a ser bilionária no mundo. Bilionária. O que aconteceu com ela determinou o destino dela? Não. Não é o que aconteceu, é o que eu faço com isso. A história dela tornou ela quem ela é. Então, tem pessoas que pegaram as suas histórias e a história que eu vivi passou a ser o motivo pelo qual eu justifico a merda que eu estou. Sim. Então, aí vem naquela coisa, não é economia, é o que eu faço com isso. Então, ok, foi isso que te aconteceu. Lá, há 30 anos atrás, quem é culpado? A pessoa que fez isso contigo ou você que está 30 anos ali? Quem é verdadeiramente culpado? A pessoa que fez isso há 40 anos atrás? Ou você que está há 40 anos preso nesse programa que poderia estar vivendo uma vida de plenitude, de felicidade, impactando vidas, transformando a tua, da tua família, dos teus filhos. E a pessoa está ainda lá, não é o que te aconteceu, é o que você faz com isso. Mas a partir de agora, quem você decide ser? O que você vai fazer com isso, viu? Então, como nós temos a capacidade de despertar, de ser o que viemos fazer no mundo a todo momento, não existem vítimas, né? Eu vou curar isso, eu vou limpar isso, por alguma razão me tornou mais forte, me tornou quem eu sou, me trouxe até aqui, me trouxe para esse nível de informação e de conhecimento, quem eu posso ser a partir de agora. É esse que é o programa da tua evolução, do que você veio fazer. Você veio acordar, trabalhar, comer, transar e dormir? Não! É maior do que isso o projeto da vida. Então ser próspero é uma consequência de uma certa evolução? É. Uau.
Porque eu me torno grato, eu me torno consciente, eu me torno abundante, eu não julgo mais, eu compreendo, eu entendo, eu acolho. Esse meu programa de julgamento, de reclamação, de vitimização, que passo o dia inteiro, ele vai sendo eliminado. Eu passo a ter dentro de mim programas de otimismo, de confiança, de gratidão, de olhar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas. E essas coisas negativas que levam à escassez, à falta, né, à pobreza, a empréstimo, a dívidas, a acidentes, a traições, eu vou eliminando de dentro de mim, que é o programa e que eu tenho. E que se eu tenho ele, eu sou grata por ele, eu acolho ele e agora eu mudo, porque agora eu posso mudar. E isso é algo que a gente precisa fazer diariamente também, né? Porque nunca Diário. chega um momento em que a gente não tem mais nada pra eliminar, nenhum programa pra Nunca. mudar. Eu tenho um monte de coisa. Nunca, nunca, até o resto da vida. Porque estamos encarnados. E qual que eu vejo que é o desafio? Quando você toma consciência daquilo que tá atrapalhando, putz, pra mim, que sou muito prático, que tenho um perfil muito prático, assim, qual que tá o problema aqui? Ah, o problema é que você tem um problema com seu pai. Beleza, cara, liga pro meu pai. Pai, vamos resolver esse problema aqui porque tá dando errado aqui e tá pra resolver. Muito prático. Qual que é o grande desafio? É quando você não sabe o que te trava. O que você não sabe, o que tá te impedindo. Como que a Elaine age com isso? Como é que você age com as coisas que você não sabe que tá te impedindo de ir pra um próximo nível, por exemplo? Como é que se descobre? Como é que você vai atrás? Dá um exemplo. Sei lá, tipo, a gente já participa de vários cursos, a gente, por receber muitas pessoas aqui também, a gente acabou virando muito parceiro do IBC, então quando a gente foi na constelação familiar lá, a gente descobre um monte de coisa que a gente entende que pode estar atrapalhando o processo de N coisas. Bloqueios. Exatamente. Aí você resolve tudo isso e você enxerga muito progresso. Só que chega um estágio... Travou de novo. Isso, pra você ir pra um outro estágio, você precisa também Vai ter que consertar mais desbloquear alguma coisa. outras coisas. E como é que eu vou desbloquear essas coisas que eu nem sei o que é que tá bloqueando? Como é que eu procuro elas? Tem uma pergunta que nós fazemos é o seguinte, vamos supor que você saiba o que é, tá? Por isso que eu perguntei se você sabia, que daí eu ia te ajudar a encontrar. Mas aí você comentou o exemplo, mas não me deu um exemplo, né? Eu vou tentar trazer um exemplo. Primeiro, tudo aquilo que você não consegue alcançar, por exemplo, como é que tá a tua área relacionamento? Tá ruim, então tem crença. Como é que tá a tua área dinheiro? Tá ruim, então tem crença. Como é que tá a saúde? Então tem crença. Então eu já sei que a área que não está em total, eu tenho crença. Se eu tenho crença, eu vou buscar ajuda. Autoconhecimento, curso de reprogramação mental, enfim, tá? Então esse é o caminho. Isso aqui tá travado, eu já sei que preciso de ajuda. Porque o conhecimento que eu tenho não me tira daqui. Isso. Se me tirasse, eu já tinha feito. Essa é a regra. Então, por exemplo, o seguinte, vamos trazer um exemplo prático, tá? Vamos imaginar que eu queira faturar R$1 milhão. Eu tenho uma meta lá de 1 milhão e não estou conseguindo. Já passei por 2 lançamentos aqui do meu produto e não consegui 1 milhão. Então, tem alguma coisa que me trava. Tem alguma coisa que me bloqueia. Tem alguma coisa que não me permite chegar lá. E aí, tem uma pergunta que eu posso fazer, né? Vamos fazer com as pessoas. Pensa aí uma coisa que você queira alcançar que você não está conseguindo. E aí, pensa nisso. Seja um relacionamento. Eu quero cocriar o marido dos sonhos, a esposa dos meus sonhos, não estou conseguindo. Ou então, quero trocar de carro, quero uma promoção, estou tentando me curar, estou aqui com depressão e não consigo. Pensa aí. E o nosso coração, ele responde às nossas perguntas, né? Então, é uma pergunta que fazemos no nosso coração. Inclusive, você pode colocar a mão no coração e aí imagina lá, uma coisa que você queira destravar, imagina vocês também ali, e aí você pensa nessa cena, seja aquilo que você quer cocriar, aquilo que seja que está acontecendo, que você quer descobrir aí, o que pode estar travando, tá? Essa é uma das formas que a gente consegue, assim, respostas bem rapidinhas e bem gostoso. Então, eu vou pensar aqui na minha história também, e eu pergunto pro meu inconsciente. Eu vou só buscar, tá? Porque eu preciso buscar a imagem e a minha mente não conseguiu me trazer. O que tá travando? Tá vendo que eu não tenho trava? Tá, então eu trouxe aqui. E a pergunta é, o que eu estou sentindo? Pensa naquilo que te impede, pensa nesses sonhos, tem algum impedimento? E pergunta aí, o que eu estou sentindo? O que você sente, Vini? Eu sinto que eu tô dando o máximo de mim pra realizar isso, por exemplo. E eu não consigo racionalizar esse bloqueio. Tá. Tipo assim... Não... Visualiza a imagem que é o teu sonho. O que te impede? Sentimentos de... Qual o sentimento que vem? Primeiro que vem. De desconhecidos. Tipo...
O que eu sinto é o que eu preciso fazer. Essa é a pergunta que me vem. Tá. Vai para esse sentimento. O que eu preciso fazer? E quando você pensa nesse sentimento desconhecido e você percebe que você não está conseguindo alcançar, mas que você está dando o máximo de você, e que você está dando o máximo e o sonho está ali, mas existe algo que está te impedindo, e algo que é desconhecido, o que você sente? Eu sinto paz. Olha que louco. Ok. Quando você sente essa paz, mas que é um sentimento desconhecido que você não consegue alcançar aquilo que está ali, a um passo da tua mão, o que vem? Um sentimento do tipo assim, você não se culpe, tipo, sabe? Tipo, não se martirize por isso. É um negócio mais, meu, tá progredindo, tá tendo progresso, sabe? É que talvez seja algo muito que eu carrego comigo há muito tempo, assim, que é a autocobrança, assim. Ai, era o que eu ia falar. Sacou? Do Exatamente. tipo assim, Quando eu comecei a dar uma risadinha, que eu tirei a mão daqui, eu já sei o que que é. tipo assim, Você está se tem que ter cobrando. acontecido. Olha só que interessante. Isso. Na hora que eu tirei a mão, eu já sabia. É cobrança. Você está se cobrando. A cobrança tem frequência de quê? Controle. Você está controlando o processo, segurando o processo. É isso mesmo. Isso, viu? No meu tempo. Só que o controle é a frequência contrária da fé. A fé é o soltar. A fé é acreditar. Você está controlando, segurando, se cobrando. Porque você fez tanto, já passei por isso. Porque você se dedicou tanto, você fez tanto. Como eu ainda não alcancei? Você passa a se cobrar, se martirizar por isso. Só que você não entrou, você só não alcançou porque você não está no ser, tu está no ter. Você está no ser viva como se fosse realidade. Sinta, seja o teu sonho realizado. Se o teu sonho, agora eu te faço uma pergunta, você fazer o teu bingo. Porque para a maioria das pessoas, assim, ó, eu vou explicar como é que é para a maioria das pessoas, porque o Vini seguiu um outro caminho. O Vini está num caminho ele está no salto quântico, não é o que a maioria das pessoas estão assistindo. Então eu vou e ensino para vocês, tá? O Vini, como ele está a um passo de alcançar isso, mas ele está controlando, todo o significado dele foi por positivo, mas das pessoas foi tudo por negativo. Tá? Então aí eu ajudo aqui. Nessa prática, a pessoa sente medo, sente angústia. Tá. E como você só está controlando, mas aqui está alinhado, mas o controle não está te permitindo pegar na mão, porque você não está próximo, no fluxo. Assim. É muito próximo. É muito, porque você... É um download que você vai fazer. O download fecha o olho. Se você tivesse isso agora, se isso fosse realidade agora, nesse momento, isso já é real. Já é real. Entra dentro dessa imagem. Tá. Visualiza como se ela estivesse acontecendo agora. Tá bom. Faça o que você faria se isso fosse realidade agora. Se comporta como você se comportaria. O que as pessoas estariam te falando? O que você falaria para as pessoas? Toca nesse sonho. Faça o que você faria se isso fosse realidade nesse momento. Se isso fosse real agora, como você se comportaria? Porque isso já é real, você já tem. É a tua vida agora. A partir desse momento, como você se comportaria no teu dia a dia, considerando que isso já é real? O que mudaria do Vini de agora, do Vini de hoje? Imagina que isso já é real. Concretizou. A partir desse momento, como você agiria, se comportaria, o que você faria, quais são as ações, o que muda? Com certeza, esse é o primeiro sentimento que vem é que eu seria mais leve no sentido assim do tipo, tá. Controle, viu? Tipo... O controle, tipo, isso. Solta o ar, sabe? Enquanto você não sentir isso, não vem. Tá, entendi. Faz muito sentido. Num determinado momento da tua vida, isso aqui era um sonho. Sim. Ok? Estava aqui dentro. E você visualizava todos esses detalhes, não tenho dúvida disso. Tudo isso estava ali dentro. Onda. Hoje isso aqui é matéria. É real. Materializou. E saiu da onde, Vini? Saiu daqui. Saiu daqui. Hoje, isso aqui é real, ok?
Como você se sente vendo que isso é real? Tem controle? Não, normal, né? É isso que você vai ter que sentir. É normal. É. Vamos lá. Quando que eu fiz isso e que eu entendi isso? Quando eu queria cocriar um carro. Só que eu já tinha um carro, mas eu queria cocriar outro. E aí eu fiz o download. Peraí, mas eu já tenho uma BMW na garagem. Ela já está lá. Ela é real. Como eu me sinto sabendo que ela está lá? Eu preciso sentir isso tão real quanto aquele carro que está lá. Então, por isso que eu te perguntei, porque o que vai trazer a materialização é a frequência da harmonia. Puta que pariu. Entendi. Quando tudo estiver em harmonia com todas as coisas do céu e da terra... Por isso quando que a coisa parece, chega. ao mesmo tempo que parece tão próximo... Sim, mas tu entra no controle. Tá. Tu entra na dúvida. É como se fosse assim, você plantou, aí você voltou lá no dia seguinte, desenterrou para conferir se está... Esse é o efeito Zenão? É o efeito Zenão. Você está provocando o efeito Zenão, ele paralisa. Ó, o teu sonho está vibrando. Quando você olha com controle, você paralisa o decaimento do átomo para que ele se materialize. E você sabe outra coisa que eu percebo nesse processo? É que assim, você usou os livros da semente e é muito claro, é muito parecido mesmo. Planta a semente, né? E aí, até eu plantar a semente e começar a crescer assim, pra mim é muito natural. Tipo, já me acostumei com isso, porque eu sei que a gente tá aqui sentado e de repente fala, gente, tive uma ideia. E aí, em 24 horas, essa ideia ela já tá numa proporção que, tipo assim... Grande, gigantesca. É muito loucura. Materialização. É muita energia, assim. Uhum. Eu até, inclusive, um dia, um dos livros que eu li, que me trouxe uma virada de chave, assim, foi quando eu li o Que Pensa Enriquece, no capítulo 10, que ele fala sobre transmutação sexual. Isso. Uhum. E ele fala sobre a energia sexual ser a energia Gente, mais isso é tão forte, engraçado, né? Todos os podcasts saem isso. ser a mais Muito forte, bom. mais forte que a do Tem amor, algo né? por trás disso, gente. Todos os podcasts que eu participei essa semana, a gente chegou nesse tema. É muito interessante. Olha que loucura. E aí, quando eu li aquilo, ele fala assim, meu, a energia sexual é a mais forte que Mais tem, mais forte. forte que o amor, inclusive. Uhum. E aí ele fala que o grande lance, o grande segredo das pessoas que têm um resultado muito expressivo é que essas pessoas conseguem pegar essa energia e conseguem transmutar Aham. sem só o dissipar fisicamente, mas conseguem colocar nisso. Isso. E aí, Por conforme... isso que os jogadores de futebol concentram, gente. Por que eles concentram? Pra não gastar energia sexual nem com a Olha que esposa, loucura. né? Porque os que Sim. namoram, vão pra festa e tal. Guardar, canalizar aquela energia sexual pra correr mais. Uau, é Pra isso mesmo. estar em alta performance, né? É. Então, um dos fatos científicos, digamos assim, da concentração também é guardar toda aquela energia, canalizar ela Pra e colocar ser em uma outro explosão. lugar, né? E porque você Isso. explode, né? E aí eu percebo que isso acontece diariamente aqui. Das coisas que a gente faz, das pontes que a gente faz, das ideias que a gente leva, dos projetos que a gente começa a idealizar. É tudo assim, é tudo uma proporção que eu falo assim, uau, né? E aí, quando tá muito próximo, até esse processo é normal, pra mim é super tranquilo. Uhum. Mas quando tá muito perto do tipo assim, tá, beleza, vamos pra parte final de isso acontecer, cara, começa uma ansiedade muito bizarra, assim, do tipo, caraca, vai acontecer mesmo. Provoca o efeito Zenão. Tipo, vai acontecer mesmo, Aí não vai. sacou? E Por aí quê? começa Porque não tudo pode- de novo. Fala, Mas "Nossa." por quê? Porque se você teve ansiedade, você já determinou e co-criou com que não acontecesse. Não pode colocar a dúvida, não pode ter obstáculo. Porque viva como se já fosse realidade. Esse é o fluxo. Mas Então eu preciso me comportar, eu preciso agir, eu preciso ter atitudes e comportamentos que aquilo já é real. E como que a gente... Beleza, eu tenho consciência que eu tenho a ciência que a ansiedade nesse processo é o problema. Uhum. E aí, como que eu lido com esse problema? Como que eu evito isso? Porque, não posso ter ansiedade, tá, mas... como é que é esse processo de eu não ter ansiedade, por exemplo? São técnicas. São técnicas. Por exemplo, eu posso até dar uma técnica. Existe um comando, um decreto, um comando da técnica Hertz, que são vários comandos dentro da técnica, né? Que eu trabalho, que é a técnica Hertz. Então, por exemplo, os meus alunos, eles vão utilizar, principalmente para ansiedade, porque a pessoa, a ansiedade, julgamento, reclamação e vitimização destroem a prosperidade. Uau. Então, ansiedade, se eu estou ansioso, eu estou na frequência contrária do equilíbrio.
O equilíbrio é a harmonia. A harmonia é a abundância. Qual é a frequência do universo? É a harmonia. Então, eu preciso entrar em harmonia para que eu possa materializar. Porque se eu não estou em harmonia, eu estou o quê? Na tensão, no controle, na pressão, É o no que eu digo aqui. preciso, na ansiedade, na angústia, na raiva, no ódio, no medo, na tensão. Então, são técnicas. Por exemplo, um comando para quem está assistindo e ouvindo é consciência, presença divina, alma. Limpa em mim. A ansiedade que sinto está cancelado, 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 transmuta. E aí eu começo a transmutar essa ansiedade. Aí eu entro em ponto zero. Ponto zero é silenciar a mente. Tem uma parte que é bem legal, que daí nós temos para quem está vendo, é ver e ouvir, né? As duas versões. Para quem está vendo, existe um gesto, né? Que também é muito legal, que eu ensino para os meus alunos, que é como se fosse cortar, né? Então, presença divina consciência. O que eu falei primeiro? São 2 comandos. Presença divina alma. Eu falei um comando antes, não me recordo, que são vários comandos. Acho que foi isso, presença divina alma. Não, ele tinha mais uma presença divina consciência. Bom, né? Mas vamos pro divina alma. Presença divina alma, porque o divina alma que é o comando. Presença divina alma. Limpa em mim. A ansiedade que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Quando eu utilizo o gesto sinestésico, eu estou utilizando mais uma ferramenta. Além da fala, do decreto, que tem frequência para anular aquilo, eu ainda utilizo a neurofisiologia. Então, vamos lá. Presença divina alma. Limpa em mim. Ansiedade que sinto. E aí eu vou cancelar, porque eu já decretei a ansiedade. A ansiedade é a informação que eu vou limpar, né? Está cancelado, cancelado, cancelado. Comando, transmuta. Quando eu dou o comando transmuta, eu estou transmutando a ansiedade em harmonia, em paz, em equilíbrio. E eu entro em ponto zero. Esse ponto zero é como se eu estivesse congelando aquele equilíbrio, é o ponto de Deus, né? Aí no curso eu explico, é bem física quântica, mas é silenciar a mente. Então esse comando vai trazendo o quê? Quando você repete, tira uma pessoa instantaneamente de um pânico, de uma crise de pânico, né? Colocar num outro estado mental. Exato. E tem um outro ato que é sinestésico, que é muito mais poderoso, que é a batidinha na mão. Então, aqui nós temos um ponto, que é um meridiano. Esse meridiano, olha que interessante como a medicina, ela é incrível. Isso aqui é medicina chinesa, acupuntura sem agulhas. Só que no caso, como a gente não vai utilizar agulha, nós vamos utilizar o estímulo do dedo para poder fazer o estímulo do meridiano. Esse meridiano, quando eu estimulo ele vai ligar nós temos 3 cérebros. O cérebro do coração foi bom, né? O nosso cérebro, o cérebro do coração e o cérebro do intestino. Sim. Né? Então, olha como é engraçado, como a ciência é incrível, né? Quando eu estou fazendo essa batidinha, ela vai estimular o cérebro do intestino, que é onde estão também as nossas emoções, enfim, tem todo lá, né? O que não vem ao caso ensinar sobre isso nesse momento, mas ligando a todos os demais órgãos, é o centro realmente, né? De cura, e é o coração. É o único meridiano do nosso corpo que interliga 2 órgãos, que são os órgãos principais do nosso corpo. Então, esse meridiano aqui, que inclusive é o meridiano principal da própria técnica Hertz, quando eu estou estimulando ele, eu posso dar o comando. Então, o próprio estímulo dele, ele traz a calma, ele vai estimulando a tranquilidade, tanto que se você Só de fazer isso. Só de fazer, experimenta, vamos lá. Vou fazer o comando, a gente vai eliminar a ansiedade, tá? As pessoas podem fazer também. É a batidinha na mão. Consciência divina alma. Consciência divina alma. Limpa em mim. A ansiedade que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Transmuta. E quando você dá o comando transmuta, você vai te vendo calmo, tranquilo, harmônico, respirando, calmo. E entra em ponto zero, silencia a mente. Mais uma vez. Presença divina alma. Presença divina alma. Limpa em mim. Limpa em mim. A ansiedade que sinto. Essa ansiedade que sinto está cancelado, cancelada, cancelado, cancelado. Transmuta. E veja você sorrindo, em paz, tranquilo,
e entra em ponto zero. E volta. Como foi? A primeira coisa que eu senti é que quando você falou a primeira vez, até o ritmo do meu dedo diminuiu. Eu tava, tipo, acelerado, assim. E olha como o cérebro ficou. Consegue sentir? Sim. A gente baixa a voz, traz uma calmaria. Até no tênis eu escuto muito isso. É muito impetuoso, muito impetuoso. Isso vem de não acalmar a mente, por exemplo? Vem da ansiedade também? Pode vir do problema do dia, pode ser do problema sistemático, psicossomático da tua vida. Pode ser de você não meditar. Pessoas que meditam diariamente como um estilo de vida têm essa mente mais calma. Quem Entendi. é agitado tem a mente mais barulhenta, vai trazer ansiedade. Mas a ansiedade, ela é criada a partir dos nossos problemas, nossos pensamentos negativos, nossa vida totalmente bagunçada, desorganizada, nossas emoções bagunçadas. Então, quanto mais você vai se reprogramando, mais você vai harmonizando a tua vida. Entendi. E eu tinha tenho uma dúvida que sempre me causou... Putz, será que é um mito? Será que de fato é ou não? Que é o lance do seguinte. O lance da gente contar as nossas ideias, de fato, traz uma energia negativa? Traz inveja? Isso é real? Na prática, isso pode prejudicar o processo ou não? Pode e não. Pode em que sentido? Vamos imaginar o pode e o não pode. Por exemplo, para mim, tá? Para mim, não. Pelo contrário, eu gosto de compartilhar o que eu quero cocriar. Porque eu queimo a ponte e me comprometo com todo mundo. E aí sai da frente porque não há possibilidade nenhuma de eu não conseguir. Não há. Agora, vamos imaginar que alguém queira cocriar um relacionamento. E eu anunciei para todo mundo, anunciei para a família. Olha, eu vou casar no final do ano, vou cocriar um relacionamento, paro de me chamar aqui para tia, não sei o quê, sei lá, a pessoa tá lá, tá? E aí ela encontra com alguém. E aí eu pergunto, e aí, já tá namorando? E ela responde, não. Sabe o que não, é? E aí, por que prejudica? Porque ela mesmo se sabotou. Porque ela mesmo foi para o efeito Zenão. Naquele momento, ela desconstruiu o sonho dela. Ela acabou de apagar o sonho dela, porque ela foi para uma frequência contrária. Entendi. Então, esse é o problema. O problema não é você contar. O problema é o quanto isso vai gerar emoções que vão provocar o decaimento atômico do átomo, digamos assim, né? O desmoronar o teu sonho. E é claro que também, para quem você está contando, de repente, pessoas, né, que você acredita que não te apoiam, e aí não é o que a pessoa não tem influência de destruir o teu sonho. Uau. Mas como você se sente em relação ao significado que você dá que sim. Eu acho que a pessoa tem inveja. Não, gente, a inveja... não consegue te interferir no seu processo de cocriação. Imagina, eu tô aqui, alguém quer com que eu me rale. Eu vou me ralar? Não. A não ser que eu mesma... eu tô aqui em cima, a pessoa que me desejando mal. Então, se eu acredito que aquilo veio daquela pessoa que não quer meu bem, aí eu contei, é por isso, acabei contando para todo mundo. Tudo é como eu me sinto. A pessoa não tem o poder. Por exemplo, olha que interessante, eu adoro, dou esse exemplo sempre. Tua mãe te irrita? Não, você se irrita com a tua mãe. Tua esposa te incomoda? Não, ela não tem poder nenhum de te incomodar. Você se incomoda com o que ela está fazendo. O poder é meu. Se um hater vir me xingar nesse momento, mas o hater me humilhou. Quem disse? Quem disse? Eu não me senti humilhada, nem entendi, nem tive significado. O hater não tem poder de me humilhar. Sou eu que me sinto humilhada ou não. E quando que eu me sinto humilhada pelo hater? Só tem uma forma. Quando eu permito. Quando eu concordo com ele. Puta que pariu. O hater pode falar o que quiser de você. Você só vai se ofender quando você concordar em algum nível com o que ele falou. Em alguns momentos da minha vida, o hater me atingia. Quando ele me chamava de incompetente, loura burra, de charlatã, ele me atingia. Mas eu não sou uma charlatã. Como que ele me atinge? Eu precisava descobrir dentro de mim por que eu estava me ferindo, chorando.
a ponto de querer tirar os meus vídeos do YouTube. Ele tinha poder sobre mim. O hater não pode ter poder sobre mim. Se ele tem poder sobre mim, algo em mim está dando poder para ele, não é ele. E aí eu fui descobrir que ele tinha razão. Eu não me achava boa, formada, suficiente para o nível de informação que eu levava. O hater me leva a um currículo avaliado em mais de R$1 milhão. Quando ele me chama de charlatã, quando ele me chama de não sei o quê e ele me ofende, é porque eu estou concordando com ele. Em que nível? Que eu sou isso? Não. Mas que talvez eu não seja a cientista, a neurocientista, a doutora em psicanálise, a formada com Joe Dispenza, a formada no Instituto HeartMath da Califórnia, a pós-graduada em neurociência. É tudo isso que eu me torno depois, porque eu entendi que mesmo com o conhecimento que eu tinha, que já era um conhecimento para calar a boca de todo mundo, em algum nível ele me atingia. Hoje alguém me atinge? Nunca, jamais. Só existe uma forma de me atingir. Como eu digo sempre. Imagina alguém assistindo o podcast e eu falei, poxa, eu sou mãe de 3 filhos. E a pessoa escreve no podcast, onde estão os teus filhos? Então você viajou e deixou eles em volta? Vai doer. Ó, tô até emocionada. Porque eu concordo com a pessoa. Pois é. Eu viajei e deixei os meus filhos em casa. Porque eu concordo. E uma mãe, não importa o que ela faça, ela sempre vai achar que ela não é suficiente. Uau. Entendeu? Entendi. Agora, pode falar qualquer coisa. Tipo, prendam essa louca, olha o que ela tá falando, isso não existe, isso é mentira. Blá, 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 blá. Nem tô entendendo. Sim. Porque você está centrada no teu conhecimento. Porque você sabe o que você está falando. Porque você defende aquilo. Essa é a realidade. Ele não precisa acreditar, não é sobre você. Até porque... É sobre a crença dele, é sobre ele, não é sobre você. Até porque... Muitas vezes a marreta vai taxar o machado de louco por cortar madeira, porque na marreta a função dela é bater prego e na cabeça dela ela acha que todas as ferramentas batem prego. Isso. Então eu acho que é mais um processo de entender a sua função no mundo, né? Depois que você entende, você não dá mais bola pra ninguém. Nunca é sobre você. Tem uma frase que é assim, que é bem legal. As pessoas não te amam ou te odeiam por quem você é, mas pela parte delas que você representa. Então, tem pessoas que vão me amar porque eu falo de física quântica. Tem pessoas que vão me odiar por isso. Tem pessoas que vão me amar porque eu falo de espiritualidade. E tem pessoas que vão me odiar por eu não falar de religião. Então, não tem, nem Jesus agradou todo mundo, não importa. Então, você tem que trazer, se formar, ter segurança no que você está falando, ter orgulho daquilo, levar essa informação com autoridade, com convicção, com conhecimento. E o que falarem de você não é sobre você. Não é sobre aquela pessoa, sobre aquilo que ela carrega, sobre as crenças dela. E a vida é assim. E quanto mais você trabalhar com a tua autoestima, com a tua confiança, com o teu amor próprio, mais rico e mais feliz você vai ser. Por quê? Porque o meu poder está em mim. Meu poder não está em quem está falando. Eu não dou esse poder para a pessoa. Eu não permito com que a pessoa que não me conhece, ela possa determinar o carro que eu vou dirigir. Olha que interessante. Quantas pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito porque se preocupam com o que vão pensar de mim. Então significa que eu não vou vir no teu podcast porque eu tenho medo de ser julgado, tenho medo de ser, porque eu tenho medo de gravar um vídeo, o que a minha família vai pensar, que as pessoas vão pensar. Então significa que o hater ou a pessoa que supostamente vai te julgar, não vai gostar do que você fala, o que você faz, ela determina o restaurante que você vai ir, as viagens que você vai fazer, a casa que você vai morar, o dinheiro que tem na tua conta bancária. Mas a culpa é de quem? É tua. É você que tem que trabalhar o teu poder. Você deu o teu poder para o outro definiu o carro que você vai dirigir. Como assim? A profissão que você ama, o sucesso que você vai ter, porque você deu o poder para algo lá fora que nem sabe quem você é, as formações que você fez, a vida que você teve. Então a culpa é de quem está julgando ou a culpa é minha? A culpa é sempre minha. Porque eu preciso aumentar minha confiança, minha segurança, meu potencial, meu poder, a ponto de fazer o que tem que ser feito sem se preocupar com o que o outro vai pensar. O poder está em mim. Eu não dependo da opinião do outro para fazer aquilo que eu faço. E quando você chegar nesse nível, a prosperidade é uma consequência. Ela é uma consequência, ela sempre é. Ela sempre é. Eu tenho uma aluna que entrou no meu curso, rica. Ela entrou no meu curso com os filhos adolescentes,
para poder se harmonizar com os filhos adolescentes. É uma loucura a casa dela, a ponto de se separar do marido. Durante o curso, ela começa a prosperar de uma forma a ponto de, em 3 meses, eles comprarem um jato para a empresa. Já eram ricos. E ela compra um jato para a empresa. E ela vem nos dar o depoimento dela. Gente, é lógico que ela vai comprar um jato para a empresa. É lógico que ela vai prosperar 100 vezes mais. O detalhe é que em nenhum momento ela trabalhou prosperidade no curso. Em nenhum momento. O que ela está limpando? Conflito, brigas. Mas no momento em que ela está harmonizando as brigas, o conflito na casa dela, o dinheiro é consequência. Ele sempre vai acontecer. Percebe que ela está aqui harmonizando a vida dela, a família dela e começam a faturar 10 vezes mais, mesmo não precisando de dinheiro. Porque você só pode cocriar... A harmonia. Quando ela entra em harmonia com a casa, com os filhos, é uma consequência por tudo. Mesmo sem precisar de dinheiro, o dinheiro está fluindo, brotando, vindo. Porque ali não tem resistência, não tem controle. Bingo! Entendeu? Uhum. É um depoimento gravado da aluna. Entendi. Nesse caso, quando a gente fala de harmonia, por exemplo, é a mesma coisa que... Eu lembro que no ano passado, você teve um curso no final de dezembro, né? Co-criador milionário. Que teve que você estava sorteando uma BMW lá, né? E aí eu fiquei pensando, cara, se todo mundo tá aprendendo a co-criar a BMW, quem é a pessoa que vai ter mais... Não sei se a palavra certa é merecimento de ganhar. É quem é a pessoa que tá em mais harmonia? Olha, muito engraçado, eu comecei a rir, né? Porque eu comecei a rir porque essa foi uma das últimas coisas que eu aprendi quando eu comecei a aprender cocriação. E essa era a minha pergunta que não calava dentro de mim. E eu percorri. Meu Deus, quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, quantos quilômetros, milhões eu rodei para descobrir essa pergunta. As suas perguntas são muito boas. E aí eu fui descobrir com a cientista, autora do livro Molécula das Emoções, que é a Candice, ela está no filme Quem Somos Nós. Claro que não foi ela que me revelou essa informação, é uma soma. Você precisa estudar muito. Você ajudou a encaixar as peças. Eu não vou conseguir também responder, porque é um processo, mas a resposta mais adequada para aquilo que você está trazendo é uma somatória. É como se fosse assim, ó. Os 2 times querem ganhar. Isso. Qual time ganha? É uma somatória de consciência. A torcida influencia, o jogador influencia, a motivação da equipe influencia. É uma somatória. Tanto que a maioria dos times que ganham, os times que jogam em casa tem uma taxa de vitória muito maior. Porque tem muito mais energia envolvida ali, né? Resposta. Os times mais unidos são os times que vão ganhar. Os times que estão em desarmonia não conseguem. Né? Então, claro que o treinador tem um papel fundamental nisso. Mas, vamos lá, né? Quem ganha é uma somatória. Uma somatória do que eu vim há meses desejando, querendo para mim, minha harmonia, né? Aquelas pessoas mais desesperadas. Não, o sorteio da BMW, se você assistir, você... Puta que pariu. É assim, ó, é a prova científica de tudo que eu ensino. As pessoas mais desesperadas, ansiosas no palco, eu preciso, eu quero. Quando a gente revelou a ganhadora, ela nem tinha entendido que ela tinha ganhado. Opa, ganhei. Uau. É incrível, né, Jaque? Zero controle, né? Não, total harmonia. Zero controle, zero obstáculo. Total harmonia. E ela ainda fala no meu ouvido. Sabe o que ela falou no meu ouvido? É meu mesmo? Não. Não, agora você vai chorar. Quando eu estou levando ela em direção à BMW, ela fala no meu ouvido o seguinte: Elaine, sabe o que eu queria mesmo? Co-criar uma alma gêmea. Juro por Deus. Juro por Deus. Aí eu volto e comento com o público inteiro o que ela havia falado no meu ouvido. Agora eu vou co-criar. É isso que eu quero. Tá. Tu vê que a prosperidade está no fluxo de... É meu. Se o processo é o mesmo, por que ela consegue uma BMW e não uma alma gêmea? Agora ela vai co-criar uma gêmea. Deve ter co-criado, né? Uma BMW. Facilita. Facilita. Tô brincando. Com essa empolgação toda, né? Não, ela tá dentro de um processo de cocriação. Vai cocriar igual, né? Mas tu vê que o desejo, aquilo tá dentro do fluxo dela, né? Daquilo que ela aprendeu. Mas com certeza não tem controle, tem merecimento, tem o fluxo, né? Tem harmonia, tem o processo ali certinho. Mas as pessoas que estavam controlando o processo, que estavam provocando efeitos não. Será que é minha? Não, mas acho que não. Ai, mas eu queria muito. Não, mas acho que não vai dar certo. Não, mas eu quero, eu preciso muito. Isso tudo é o viva como se fosse realidade. Vamos lá, de novo. Se isso fosse realidade agora,
Sim. Como você se comportaria? Quando eu queria cocriar a Casa dos Sonhos, eu me lembro que eu estava na piscina. O ambiente mental era na piscina. E eu perguntava pra mim, se essa casa fosse realidade agora, como você se sentiria? Eu lembro que eu fazia assim. E eu olhava pra piscina sorrindo, porque eu estaria com aquele semblante. Vamos lá, comecei a visualizar. Aí eu perguntei, se isso fosse realidade, como você estaria se sentindo? É isso, muda. Então, Entendi. como que eu vou me Espírito, né? sentir? Uau. De que forma com que eu vou agir? Se eu quero prosperar e eu tô almoçando no restaurante mais barato do mundo, eu vou prosperar? Não. Tô brincando, vou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu vou precisar experienciar aquele restaurante que eu quero ir, mas que eu não tenho dinheiro. Eu não vou lá todos os dias, mas eu vou me programar para o salário do outro mês, para daqui 2 meses, não sei, no final do mês, eu vou cocriar ir lá. Entendeu? Eu vou experienciar, eu vou sentir o que é estar lá, o que é viver aquilo. Eu vou fazer o test drive no carro, eu vou trazer essa sensação, eu vou viver aquilo como se fosse real. E eu começo... Eu tratar algo como se fosse normal é algo sinônimo de harmonia? É. Eu tratar, isso é normal, é harmonia. Uhum. Tá, eu acho que isso fica mais fácil pra mim. A harmonia é você... É Tipo- quando ganha... Vamos lá, você não conseguiu aquilo que você queria. Como que você fica? Poxa, me cobrando, controle, isso é desarmonia. A harmonia é quando ganhar ou perder tiver a mesma medida. Nossa, que difícil isso. Não. Pra mim, o ganhar é muito mais prazeroso, assim, nunca tem a mesma medida. Mas viu como não está em equilíbrio? Vamos lá. Claro que você deu um significado. Não significa desistir. Vamos lá. Vamos supor que você tinha queria alcançar hoje um resultado. Tá. Faturamento ou de ouvintes? Eu acho que de realização, assim, de impacto. Dá um exemplo. Tipo, de conseguir alcançar ainda mais pessoas, cara. De Dá um levar a número. mensagem, sei lá, pra... A gente alcança uma média... A gente bateu, por exemplo, em 1 ano e 3 meses, 200 milhões de visualizações. Tá. Na minha cabeça, nesse tempo, a gente ia ter um número muito próximo de, sei lá, 1 bilhão de visualizações. Uhum. Então para mim, isso, apesar de ser de saber que isso é um número expressivo, no que eu tinha de expectativa, é que isso Mas quando seria você muito pensa maior. num bilhão, tem conflito? Não. Tem que ter, senão você já estaria lá. De conflito de não ter... Por que eu não cheguei? É. Isso que eu me pergunto. Esse que é o lance. Tipo assim, cara, o Talvez, que precisa consertar pra de ter... 200 milhões para 1 bilhão é muito grande. A mente já pode estar te sabotando. Imagina que eu estou desempregado e eu tô aqui imaginando uma Ferrari. Não vai conseguir. Não, mas você sabe o que é? É que eu lancei assim, ó, 200 milhões que foram produzidos pela gente. Se somar todas os canais que utilizam o nosso conteúdo, provavelmente já tenha chegado disso de audiência. Só que olha que coisa louca, cara. A gente posta o mesmo vídeo. Isso eu acho muito maluco. E é aí que eu percebo que tem alguma coisa que a gente não enxerga ainda. A gente posta o mesmo vídeo. Aí a gente vai lá e posta nas nossas redes. Aí teve um dia que um canal do zero, um Instagram do zero, postou o mesmo vídeo que a gente. Pegou lá do nosso material, foi lá e postou. Esse vídeo, no nosso canal, teve tipo 100 mil visualizações, 150 mil visualizações. Quantas visualizações você acha que teve nesse vídeo desse outro canal que começou do zero? 400. 63 milhões. 63 milhões. E pra mim isso não faz sentido. Porque a minha pergunta é, cara, por que esses 63 milhões tá num canal onde do zero, onde a pessoa, ela nem tava nem aí provavelmente pra isso. E a gente que postou o vídeo de forma original, que a gente produziu, deu 150 mil. É esse detalhezinho, entende? Que me pega. Porque o 1 bilhão já existe de visualizações. Já, com material produzido aqui já teve. Não vindo das nossas plataformas. De repente não tenha clareza naquilo que você quer. Não esteja claro para onde está indo, qual que é esse objetivo, não tenha realmente esse passo alcançável. Entendi. Né? Pode Então, de ser. repente, qual que é o próximo passo? Vamos alcançar isso aqui. Porque quando a mente, eu visualizo algo que ela considera impossível, não é o teu caso, mas o caso, eu estou desempregado e quero uma Ferrari. É impossível para a mente. A pessoa já está vibrando no impossível. Agora, eu não vou desistir da Ferrari nunca.
Mas eu vou precisar, vamos lá, o que eu preciso co-criar agora? Um emprego. Então, quando eu começo a visualizar o emprego, a Ferrari se torna possível agora. Então, mas se eu estou aqui visualizando, não que eu não possa, mas eu já estou colocando efeitos e não. Eu já estou colocando a frequência do impossível. E quando você falou do controle, sabe uma ficha que me caiu assim? E aí você vai saber me dizer se tem alguma relação ou não. É que o sentimento que eu tenho é que parece que está muito mais atrelado na minha consciência de eu ter que fazer isso com as minhas próprias forças do que propriamente do acreditar. Uhum. E eu acho que é meio antagônico com a fé, né? É. Tipo, as minhas forças ou eu acreditar no processo. Uhum. E eu acho que esse é o meu desafio. De entender que algumas coisas não é pela Que é força do meu soltar. braço. Porque lembra que a gente falou de 4 mentes? Uhum. A mente cósmica é Deus. Tu não está permitindo com que Deus exerça, com que o Criador, com que o universo Sim. exerça a função dele, que é através de você. Que esse é o soltar, que isso é a fé. Então, o soltar, o viver como... O acreditar, cara, eu vou soltar porque o que é fé? Acreditar no invisível. Você não está acreditando no invisível. Que é, isso aqui já é real. Isso aqui é invisível, não está aqui, mas já é real. Aí você tem que controlar. Você está se cobrando, controlando. Quando você soltar isso, soltar, porque já é real. Como é que você pode soltar? Vou dar uma dica. Esquece esse sonho. Coloca um outro sonho agora. Esse aqui, é isso que eu faço. Não em outro, né? Não, deixa esse de lado. Deixa esse de lado. Faz assim, ó, nos próximos dias. Isso aqui já é real. Te convença que é. Vai lá para essa visualização, visualiza, sente, chora, entrega para Deus. Como que você vai soltar? Entregando para o Criador, para o teu Deus, para o universo. Como se fosse soltar no universo, vai para o alto de uma montanha, se for o caso, entrega para o Criador, para Jesus, para o teu Deus. Entrega. Como quem diz, esse aqui é o meu sonho. Que a tua vontade seja infinitamente maior do que a minha. Eu sou capaz de pensar nisso aqui. Mas eu sei que você é capaz de me dar 1 milhão de coisas maiores e mais infinitas. Que geralmente é o que acontece. Então você entrega e você diz, Criador, Deus, isso aqui é o que eu quero. É o que faz meu coração vibrar. Eu sou capaz de pensar nisso aqui. Mas eu estou à disposição, eu estou aberto, que a tua vontade seja melhor do que a minha. E aí está feito. Está feito. E você soltou, você entregou. Você entregou. Porque toda energia necessária para materialização você não permite com que aconteça. Os átomos não conseguem se unir para criar matéria. Porque você foi lá e controlou de novo. Então você soltou e acabou. Você só vai voltar para esse sonho. Você só vai olhar para ele com gratidão. E quando você olhar, você vai dizer, obrigada, já é real. É isso. É como se fosse, cara, obrigada pela BMW. BMW é meu patrocinador, é meu parceiro. Como se isso aqui fosse uma imaginação, cara, eu quero fechar com a BMW. E aí você vai olhar e vai dizer, obrigada, já é real. Você vai olhar para o teu sonho como se já fosse realidade. E o que você vai perder teu tempo nos próximos dias? Com um novo sonho. Qual é o próximo nível desse? Legal. Qual é o outro? E é lá que você vai, e é lá que você vai sentir, e é lá que você vai criar de novo, e construir, visualizar, e se apaixonar, e ensaiar. E quando você olhar para esse... Obrigada. E você está colocando energia de gratidão, energia de concretização. E aí voltou lá para o outro sonho. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Oh, e olha que louco quando a gente não... Pega um café quente pra ela, por favor. Quando a gente... Não precisa, amor. Quando a gente não tinha nenhum patrocinador de carro, assim. Era algo que a gente levantou a possibilidade, mas nunca, tipo, coloquei foco nisso, energia nisso, de ficar pensando e tal. E aí, num período de 2 semanas, a gente recebeu proposta de 4 marcas diferentes. Viu? Ah, e por quê? Nossa, é muito louco. Peraí que eu quero falar. E por que antes não acontecia? Só quando eles determinaram que vieram 4 marcas. Tudo está em superposição quântica, esperando você pedir aquilo que você quer. Quem é o observador da realidade? Quem é o co-criador? O Criador te deu tudo. 4 marcas à tua disposição. Você pediu em algum momento que é isso que você quer? Não. Puta que pariu. E quando você intencionou, quando você desejou, quando você bateu, bateis e vos será aberto. Quando você buscou, buscais e encontrareis. Estava lá. E quantas outras infinitas possibilidades estão à sua disposição que você não desejou? Teve uma vez que eu pensei, meu Deus, eu nunca viajei para fora do Brasil. Eu nunca desejei isso. 15 dias eu estava indo para fora do Brasil. Deixa eu te contar uma história, então, disso que você falou. Você pode até usar nas suas palestras exatamente isso. Foi uma das histórias que mais me marcou enquanto eu lia livro. E esse livro que eu li essa história foi do George Miller, que foi
o nome do livro é George Miller, o pai dos órfãos de Bristol. O orfanato ainda existe até hoje, na Inglaterra, se não estou equivocado. E o George Miller foi um dos homens do último século que mais exerceu a fé. Ele é considerado assim porque ele entendeu, durante o processo de vida dele, que a fé, simplesmente o acreditar, superaria todas as suas necessidades. Corretíssimo. E aí, ele decide lá, logo depois da guerra, na cidade de Bristol, ele decide abrir um orfanato porque ele via que tinha muitos órfãos. E aí, esse orfanato era única e exclusivamente por doações. E aí, eles começam a orar todos os dias, pedindo os cobertores, pedindo comida. Ele pediu tudo pro orfanato. Tudo. E aí, era numa cidade onde tinha um número muito grande de órfãos morando na rua, inclusive. Chega o dia da inauguração e ele tem tudo. Vinha dinheiro de todos os lugares do mundo, de pessoas que ele nem conhecia. Tudo foi suprido. Na inauguração, não tinha nenhuma criança. E ele não entendia o porquê. Ele falou assim, mas como que isso é possível? Deus nos deu tudo e nos deu as crianças numa cidade onde as crianças precisam disso. E aí ele chega em casa e a mulher dele ele fala exatamente pra mulher dele, cara, eu perdi tudo e não tem as crianças. Aí a mulher dele, é isso, a gente orou por tudo, menos para que as crianças estivessem lá. E naquela noite eles oram pelas crianças, para que tenha crianças também lá, para que eles possam cuidar. E aí no outro dia começam a se chegar as crianças. Então ele orou por lindo, tudo, né? menos para que as crianças estivessem lá. Então acho que é isso, né, que você quis dizer, exemplificar, da gente não pedir muitas vezes, né? Então, Incrível. vou te falar que você me... Eu vi. O quê? Eu sei o que você vai falar. O quê? Pode falar. Eu vou te falar que você me surpreendeu muito. Porque da primeira vez que a gente conversou, foi transformador, assim. A gente conseguiu elevar muito a nossa frequência e tal. E quando a gente vai conversar de novo, a gente, por não ter roteiro, a gente nem imagina, né? E aí, como é que vai ser? E será que a gente vai conseguir ter de novo uma surpresa? Porque a expectativa já é alta, então, e aí, será que vamos conseguir surpreender de Mas novo? eu vi que a tua mente, uou! Então, conseguiu me surpreender muito de novo. Uau! Então, obrigado por você contribuir. As tuas perguntas foram extraordinárias. Eu acho que é isso que acontece quando a gente tem um interesse genuíno de... Dá pra fazer um e-book com esse podcast. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Uau, Uau. tá aí, ó. Quando a gente é humilde pra aprender, eu acho que é isso que acontece. A gente conseguir se entregar ao processo e aprender de fato. Porque um dia eu escutei algo que me marcou muito, que é... A pessoa, ela sabe quando você tá escutando esperando a sua vez pra falar, ou quando você tá escutando porque você de fato quer aprender, né? Então, acho que isso as tuas perguntas ficaram bem claras, que você... E a pergunta determina o rumo, né? Que tá bem claro, assim, o ponto de aprender, e é o que sai a pergunta tão inteligente, a pergunta que as pessoas também têm a dúvida, se é o roteirinho tá no consciente. A gente entrou realmente profundamente no inconsciente, por isso o resultado extraordinário do caminho que seguiu. E eu quero te dizer, apesar de você já saber disso, quero reforçar que as portas daqui estão abertas para vocês. Então, vem aqui mais vezes. Seja a primeira pessoa que vem aqui 3 vezes. Que incrível. Já que você já tem tantos recordes de primeiro lugar, de primeira vez, né? Então, você vai ser a primeira pessoa aqui que vai chegar aqui 3 Uau. vezes. Muito então, bom. você já está Foi convidadíssima e conta com a gente, tá? Show. Obrigado por você contribuir tanto com Obrigada. esse propósito. E eu queria até aproveitar que hoje a gente teve uma criança aqui que veio assistir, que ele queria conhecer o Forjando, a gente trouxe o Miguel, acho que ele foi até lá dentro, né? De 9 anos. Traz ele aqui, por favor. Que legal. Para ele escutar algo importante. E quando a gente fala de cocriação, e a gente fala de tudo isso que a gente falou de elevar o nível de consciência, que conselho você daria para uma criança, por exemplo, de 9 anos, para ela ter um rumo diferente para a vida? Para ela não passar por tudo que a gente precisou passar, ter que cair, levantar, enfim. O que você daria de conselho para uma criança de 9 anos? Como é que é o nome dele? Miguel. Miguel vai vir aqui? Pode vir aqui, Miguel. Vem cá, Miguel. Ele quer ser youtuber também. Uau! Olha aí. Que lindo, tudo bem, Miguel? Bem-vindo. O teu sonho era conhecer o estúdio? Que legal. O que eu diria, né? As nossas crianças, elas são puras. Elas não têm os filtros que nós temos, o controle que a gente tem, né? Quando você fala alguma coisa, ela processa realmente no acreditar.
Elas entram direto, não tem o filtro, diz, não, será que é assim? Será que é isso? Tanto que com criança é muito fácil elas cocriarem, né? Porque o filtro que vai nos impedir, o programa, elas ainda não têm com tanta intensidade como nós adultos, né? Então, o acreditar em você, né? Acreditar nos teus sonhos, mesmo que ao redor, né? Acreditar e visualizar aquilo. Eles não utilizam muito a visualização, porque eles não têm esse conhecimento. Visualizar aqui dentro, como se já fosse real, você já como um youtuber de sucesso, as pessoas te aplaudindo. Isso vai determinar esse caminho. Uau. Elas serem positivas e gratas, né? Porque essa consciência não se tem. A gente ensina no Allo Kids isso. Olhar para o quartinho, para a cama, para a comida e dizer, Deus, obrigada. Né? Essa gratidão é que vai levar cada vez mais para um destino, um futuro positivo e próspero. Então, o ser grato, praticar a gratidão, de olhar realmente para as coisinhas dentro de casa, o caderno, a escola, o colega, o pai, a mãe, e poder dizer obrigada. E o outro são tantos, né? Mas diante de todas as situações que a criança vai para birra, pro xingamento, pro condenar o amigo, xingar o amigo. Eu vejo isso que eu tenho 2 em casa de 13 e de 12, né? Sempre ir para o lado positivo. Tem vezes que o Arthur chega, as crianças chegam, porque é a professora, e aí eu vou reconfigurar na cabecinha deles a intenção positiva daquilo. Então, porque quando criança, se você começa a condenar, julgar, reclamar, você vai ser esse adulto rabugento. E a tua vida vai ser ruim. E quando a criança começa a aprender a buscar o lado positivo das coisas, o coleguinha, mas eu busco o positivo, né? Eu começo a ser positivo, a ser grato, a ser otimista, a quer ver o lado bom das coisas, eu vou ter uma consciência diferente quando eu crescer, quando eu for adulto. Eu vou ter crenças fortalecedoras e não crenças limitantes, né? E o grande bingo é uma faculdade mental que as crianças não utilizam, que é a visualização. Elas não têm essa consciência. Então, começar a utilizar a visualização. A visualização nunca se usa para o negativo. Sempre se pensa no que você quer como se já fosse real. Então, aqui dentro, hoje à noite, o que você vai visualizar? Como se esse aqui, tu já visualizou o estúdio. E aí você vai imaginar que você é o Vini. Você vai se imaginar ali, é bom você sentar depois na cadeira do Vini, usar o microfone dele e falar, olá, eu sou o Vinícius, porque vai ficar nas células dele. Vai ficar impactado no corpo dele. E você vai visualizar essa imagem como se fosse você e você já estivesse vivendo isso. A partir dessa visualização, que é o molde, é o protótipo, é a maquete do universo. Todo o universo vai estar dirigindo e sendo direcionado para esse caminho. Então, as crianças, os pais que estão nos ouvindo, pode conduzir isso, né? Ajudar a criança a visualizar. Com os meus filhos, o Arthur faz visualização dele executivo, de terno e gravata, com o carro esportivo dele. Ele tem 13 anos. Então, a gente faz no futuro. Imagina você adulto, né? Numa reunião de terno e gravatas. Agora você vai para a garagem, vai dirigir teu carro. É a Ferrari, a Lamborghini. É o maior que tiver. O sonho tem que ser grande. Se alcançar ali na BMW, tá ótimo, né? Então, ensinar eles a pensarem grande, porque nós somos condicionados e ensinados a pensar pequeno. Nossos pais nos incentivaram, com o conhecimento deles, a pensar pequeno, mas não era por mal. Era para nos proteger de uma frustração. Nos proteger daquela dor de não conseguir, né? Então, meu filho quer ser jogador de futebol, mas ele não vai ser, ele não vai conseguir, então eu não vou. Então, a gente foi limitado nisso. Então, a gente vai ensinar eles a pensar grande, mas olha, filho, isso aqui você pode ter, mas trazer a realidade, mas deixar eles imaginarem, visualizar, sonhar, fantasiar, e quanto mais eles acreditarem nesse mundo encantado, que é um mundo encantado, maior eles vão ser quando adultos. Uau. Ok, meu amor? Entendeu, Miguel? Então toca aqui. Então, obrigado por ter vindo aqui. Representando todas as crianças que nos ouviram. Uau. Agora. Gente, Elaine, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Elaine Ourives, @Elaine com 2 N's, Elaine Ourives, de ouro, Ourives. Tem algum curso, alguma coisa que a pessoa pode aprender um pouco mais disso que a gente conversou aqui hoje? É muito legal, porque assim, tanto nas nossas redes sociais tem conteúdo gratuito, mas a gente tem um aplicativo, o app Elaine Ourives, que é gratuito. Então, no app Elaine Ourives, a pessoa encontra treinamento, técnicas, vídeos,
áudios de reprogramação mental, terapias gratuito. Uau. Né? Claro que tem curso para ela adquirir lá dentro, mas pode entrar pelo conteúdo gratuito, ela vai ficar encantada, vai ser transformada, e aí ela vai querer consumir mais. App Elaine Ourives. Eu acho que tem lá, vou te dizer, se eu estivesse vendendo uns 30 mil reais em treinamento tranquilamente. Uau, e isso já é suficiente para ela causar uma transformação uma grande transformação e significativa. continuar investindo nela, comprar treinamento, comprar reprogramação mental. Tem terapia do sono, tem técnicas, tem e-book para ler, livros para ler, tem treinamento para fazer, tem coisas incríveis lá, totalmente gratuito. E então, não tem desculpa, não importa, estou desempregada, então vai lá para conteúdo gratuito, né? Já tenho condições, então eu aumento o nível de consciência dela, eu treino ela, eu ensino ela a cocriar, e agora você vai para o treinamento avançado, vai comprar a cocriação, vai fazer um método completo de reprogramação mental, já cocriou, já sabe cocriar, já percebeu que é assim que funciona a vida, eu te provei, né, através dos próprios resultados, então agora investe em você e muda a tua vida. Uau, que legal. Então a gente vai deixar aqui os links aqui embaixo desse vídeo, e o pessoal aqui da filmagem fez teve um presente para você aqui, Uau. vamos assistir aqui. Ai, que lindo! O que mudou da Elaine de um ano atrás até agora? Alterar a realidade das pessoas. Mostrar realmente às pessoas que não importa onde ela está, não importa quem ela é, por pior que seja a situação, você pode mudar a sua vida agora. Uau! Mas para mudar a minha realidade, preciso de consciência. E as pessoas, na verdade, elas pensam assim, e se Deus quiser, eu vou ter riqueza. Deus quer. É lógico que Deus quer. E você quer? Porque se eu já tivesse esse carro, eu preciso agir como se já fosse realidade. Uau! Você curtiu? Que lindo! Uma salva de palmas aí pro Maicon, Renatinho, parabéns. Que lindo, aí. parabéns, hein? E pra gente, vai estar tudo disponível pra você utilizar nas suas redes sociais, o pessoal vai te Amei. mandar pronto Nossa. já, tá bom? E eu queria agradecer aqui pra gente finalizar, pedir para Elaine, eu já tô aqui há 1 ano e 5 meses e todos os dias, quando tem episódio, eu peço para as pessoas se inscreverem no canal. Mas eu vou aproveitar uma mulher elegante, inteligente, para que você mesmo peça para que as pessoas se inscrevam no canal. Você tem muito mais experiência nisso do que eu. Então vamos lá. Você que está buscando se desenvolver, aprender, empreender, mudar a tua mente, ganhar dinheiro, então inscreva-se nesse momento no no canal, né? No canal. Forjando Resultados. Isso. É isso aí. E além disso, aperta aí o sininho para receber toda a programação, receber tudo que vai subindo para você estar super atualizado. Esse é o canal para você alterar a tua realidade e mudar a tua vida agora. Vai lá. Gente, depois de um pedido desse, eu vou me inscrever de novo no canal aí. Se inscreve de novo aí, né, por favor. E, gente, queria agradecer aos nossos parceiros da BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente, que acredita na mensagem do Forjando, que acredita que a gente pode contribuir no progresso, na evolução na vida de outras pessoas. E também a nosso parceiro Conex Marcas, que é responsável por cuidar do registro de marcas aqui e a segurança do Forjando Resultados. Então, se você está começando a empreender, se você tem alguma marca, saiba que você precisa se preocupar com isso para que você evite problemas futuramente, tá bom? Então, o link, o contato, pessoal, tanto da BMW quanto da Conex também vão estar abaixo desse vídeo. Nós ficamos por aqui. Um beijo no seu coração. Até o próximo episódio. E obrigado, Elaine, mais uma vez. Gratidão. Amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.